Fala, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde. Estamos começando hoje o episódio 26, né? 26, mais uma terça-feira aqui com vocês. E olha só, já quero pedir para você pegar essa live e compartilhar com todo mundo, com seus amigos, compartilha no grupo da família, grupo da igreja, grupo aí dos fofoqueiros, manda para todo mundo. O importante é compartilhar e enviar para todo mundo, né? Sim, é os que mais ajudam a gente a propagar, né? E é isso, beleza? Já deixa seu curtir aí, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, vai lá no Instagram também, segue a gente lá. E já na mesa, né, o parceiro de sempre, Felipe. Eu não vou falar o sobrenome, não. Fica tranquilo. Boa noite, Podcast. Mais uma terça-feira a gente aqui. Hoje um bate-papo legal pra caramba, uma experiência que a gente teve esses últimos dias, né? Convidado muito especial pra gente. E agradecer você que tá mais uma terça aí com a gente. Compartilha, o Kainan já deu todas as receitas aí. Compartilha, tira foto. Tá? Pode cry. É verdade, cara. Recapitulando. Boa noite, Pode Cry! Acontece, a gente tá também. A gente tá americanizando nossa língua ainda. Muito bom. E aí, aproveitando aqui pra agradecer o pessoal da BTC Produtora, que faz um trabalho sensacional pra gente aqui do Pod. Pessoal da Estamparia. Vamos aproveitar agora, solta pra gente aí o vídeo da BTC, produção. Oi, gente, eu me chamo Tito e olha só, tô aqui para te fazer uma pergunta. Será mesmo que existe muita diferença de gravar um vídeo com um super celular de última geração para um vídeo profissional? Hoje eu tô gravando aqui com um iPhone Pro Max de última geração, com a câmera frontal, que a gente sabe que é como a maioria das pessoas gravam os seus vídeos, se olhando aqui e gravando junto. Então o resultado que você tem é esse. Aqui eu estou num ambiente bem iluminado, como se cada pessoa estivesse na tua casa ou no escritório, que é onde normalmente se grava para falar sobre um produto, um serviço, enfim, aquilo que ela quer divulgar, que ela quer informar as pessoas que a seguem. Ah, Tito, mas eu uso também um ring light. Vamos ver qual que é o resultado? Esse é o resultado com a ring light. Então você está vendo aí, essa luz branca refletindo no meu rosto, que muitas vezes acaba sendo demais, porque as pessoas, como não tem essa noção de iluminação, acaba deixando às vezes o ring light muito perto, iluminando muito o rosto e estourando a luz. Então vamos ver como é que é o resultado gravado de maneira profissional, com a luz do jeito certo, com o áudio sendo captado de maneira profissional. Vamos ver como é que fica? E aí, gostaram do resultado? Esse é o resultado gravado por uma câmera profissional com a lente certa, com a iluminação correta, com um jogo de luzes coloridas como vocês podem ver aqui para deixar o teu vídeo ainda mais atraente, mais bonito e chamar ainda mais a atenção do teu cliente, do teu público-alvo. E é esse o trabalho que a BTC faz para você. É isso aí, esse foi o vídeo da BTC. Um abraço aí pra BTC Produtora. E semana passada foi o dia do cliente, né? E eles fizeram até uma postagem aí agradecendo a gente que agradece por todo o apoio. E é isso aí, então já quero dar as boas-vindas para o nosso convidado. Ele já esteve aqui alguns dias atrás, né? Acompanhando outro convidado e hoje ele está na mesa com a gente. Seja bem-vindo, Wilber Moraes. Exatamente. Obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente hoje aí, viu? Agradeço, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Boa madrugada, quem estiver na madrugada, né? Para dar aquela continuidade. É um prazer enorme estar com vocês, uma honra. Obrigado, né? A honra é nossa. Um dia fui tratado como o Matusalém, hoje eu sou o Wilber Moraes. É verdade. Só para não esquecer, eu voltei. Lembrou. Mas é uma honra, estamos aí. Né? Voltou por cima ainda, hein? Volto por cima. Você está na mesa. Deus engrandece aqui, né? Muito bom. Cara, já queremos presentear você aí, né, com aquela xícara da estamparia. Inanarrável, né? Inanarrável. Tiagão, aqui, ó. Eu também fui honrado, meu querido. Eu chorei dias de lágrimas e súplicas. Aqui, ó. Show de bola. Certinho, Wilber Moraes. Ó. Cantor, ainda sou cantor. Wilber. Acreditam em mim, hein? Obrigado, gente. Obrigado. É mesmo? Opa! Aqui, Pão de queijo, né? Fica à vontade. Tiago, um dia terás. Um dia serás uma Matusa. A dupla honra. Dupla honra. Você vai honra. de café? Sim, opa, com certeza. Aqui já vou estrear minha... Muito bom. Tá limpa, tá? Não, então vamos... Já vamos começar aí, Sim, você falando um pouquinho. Quem é o Wilber Moraes, né? Meu Deus, eu tenho até medo de falar quem eu sou, né? Aí aproveitando a oportunidade só pra falar que a gente
o Wilber veio aqui com o Thiago, né? Sim, a gente sim, conheceu, Thiago teve a Rios. honra de conhecer você, conhecer um pouco do Projeto Irma, que eles comentaram rapidamente lá. Faz 2 episódios, se não me engano, né? A gente esteve participando também, né? Tivemos lá também, o Kainan foi convidado pra estar lá, a gente esteve junto lá nesse projeto, foi um projeto abençoador e acho que é a oportunidade do pessoal conhecer esse projeto, né? Então fala quem é o Wilber, como que o Wilber começou. Os adjetivos, né? Os adjetivos, é pastor, né? é Isso, cantor. verdade. Deus. Olha, só pra começar pelo fim, eu sempre fugi de ser pastor. É, É inacreditável. acho que a maioria, né? Mas é engraçado que eu sempre fugi dessa questão de querer ser pastor, mas eu sempre tive ligado a lideranças. E a maioria de amigos, assim, são tudo pastores, né? Então, e alguns perguntam, pô, mas por que você não é pastor ainda? Eu falei, não sei. Sabe, eu não sei se é um medo ou se é aquela... É uma responsabilidade, né? E eu grande, vejo que porra. tem muita coisa envolvida. Total. Não é só a questão de você carregar um nome. E é bom quando tem esse temor. Agora, Sim. quem fala assim, não, eu sou mesmo e tal, entendeu? eu Não, faço, né? Então, Luta, corre. briga, paga Para pra ser, ter o nome. sim, né? verdade. Não, eu acho que... tudo tem seu tempo, né? O tempo Sim, certo. Então, e aí, até falando de tempo, falando de Wilber, quem é o Wilber? Poxa, o Wilber é um cara, né? Um menininho, cresceu humildemente na igreja, né? Nascido na igreja, Assembleia de Deus, e conhecendo todos os corredores da igreja, quando pequeno, correndo por tudo, tomando puxão de orelha dos diáconos. E meus pais todos sempre foram coralistas. Meu irmão sempre tocou batera, meu pai tocava na orquestra, minha mãe sempre cantou, dirigente de ciclo de oração, minha avó também. Então, assim, desde que eu conheço como por gente, eu só conheço sempre presente. música e igreja, né? Eu não sei- E aí, isso até os... Vamos dizer, até os 27 anos, uns 25, 27 anos, foi onde eu comecei a partir pro profissional, né? Legal. Então, isso cantando, sempre cantei. Então, Foi algo natural, assim, foi fluindo, acontecendo. muito, muito natural. De repente, eu fui fazer um trabalho, eu lembro que eu fui fazer um trabalho e conheci um cara, não sabia o que ele representava no meio musical. Sim. E aí, mas aí eu fui fazer um trabalho, vamos fazer um vocal comigo? Vamos. E aí conheci essa pessoa, mas pra mim, sempre vivendo dentro da igreja, você não tem muito aquele... quem são as pessoas, Sim, né? Antigamente não é igual hoje, que, poxa, você sabe todo mundo quando... aquele fulano lá, eu já vi, mas você nunca falou com ele. Antigamente não, antigamente você tinha que conhecer quem era a pessoa mesmo, pra poder saber. E aí eu fiz um trabalho com ele, mas cheguei na igreja, poxa, mas você tava onde? Não, eu fui fazer um trabalho com o Robson Nascimento, né? Quem é das antigas sabe. Sim, total. Robson Nascimento? Mas eu falei, não, Robson Nascimento, mas o que tem? Robson Nascimento é isso. Aí que eu fui descobrir, Tem a dimensão. né, quem era Robson Nascimento, e foi ele que me levou assim para parte música, vamos dizer assim, no meio circular, né? Me apresentou o meio circular da música. Né? Então com ele fiz vários trabalhos. É engraçado que eu fui para tentar uma vaga no coral dele, para cantar na época do coral dele. Caramba. E ele falou assim, não, você vai vir fazer uns trabalhos comigo, né? E a gente acabou fazendo muitos trabalhos, televisão, e era televisão, viagem com um cantor, e foi aonde aí eu comecei na minha parte circular, na área circular mesmo, com 27 anos, eu fui fazer vocal para um cantor no meio circular. Eu vou falar, porque eu não gosto de falar. Eu chego nas igrejas, o pessoal fala, mas quem é ele e tal? Eu não gosto de falar, porque senão se traz um estigma. Sim, mas assim, eu vou abrir aqui, já que é para falar quem Sim, é o é um Matusalém, né? Vamos falar quem é o Matusalém. Lembrando que você tinha 27 anos, isso há 90, 100 anos atrás. Hoje a poeira já baixou, né? Muito engraçado Muito que tempo. um dia atrás aí, eu cheguei num lugar para fazer um trabalho, eu não lembro o que era. Eu não lembro o que era para fazer, eu fui para cantar.
E aí eu cheguei lá, o cara, ô, Hilber, tudo bem? Eu não conhecia o cara. Ô, Hilber, tudo bem? Tal. E eu falei, tá, tudo bem, mas você me comete? Eu não tô lembrado de onde... Não, pô, Hilber, a lenda. Eu falei, pô, cara, eu me senti não só idoso, mas... Acabava. Antigo, assim, me senti antigo, né? A lenda, né? Mas é porque, assim, há muitos anos, né, cara, nessa correria. Então, aí... com 27 anos eu comecei a fazer vocal com o Fábio Júnior. Nossa. Fábio Júnior. Caí lá no Fábio Júnior, porque o Robin já fazia. Ele falou, Hilber, eu tô precisando de alguém junto comigo. Foi a primeira oportunidade de mostrar um cantor meio circular, bem conhecido, com 4 vocais masculino. Legal. E ele carrega até hoje isso, né? Hoje ele tá com 2, que é o Aldo e a Elis, né? Mas a gente até recentemente a gente fez um especial no Serginho Grossman lá, retornando, ele relembrando algumas coisas do que ele fez, e eles chamaram a gente para fazer. E foi muito bacana, tal. Então eu fiquei com o Fábio Júnior, quase 11 anos. Nossa. 11 anos, cara, viajando o Brasil inteiro, 5 países e tal. E aí eu meio que saí um pouco do meio cristão evangélico, sendo que antes antes de, né, ir pro circular, eu já cantava, eu acompanhei a Soraya Moraes durante 4 anos, cara. Cantando a música, se pode um milagre, enfim, acontecer. Porque foi meu amigo que gravou, mas que era o Aldo que cantou, que cantava comigo no Fábio. Mas na época ele gravou a música com a Soraya, mas ele não podia acompanhar a Soraya. E aí tinha eu, vai o pequenininho ali, né? Nossa. Aí eu fiquei 4 anos, cara, viajei com a Soraya. Baita bagagem na experiência, hein? Viajei muito com a Soraya, fui para os Estados Unidos, conheci, aí esses dias eu até encontrei o Baruch, falei, o Baruch, onde a gente se conheceu? Eu falei, pô, a gente se conheceu nos Estados Unidos, Baruch, que coisa, tive que ir para os Estados Unidos. Saiu do Brasil pra conhecer o cara. Era coisa maluca, cara. A gente foi cantar numa igreja batista lá em... uma cidade de Newark, e uma igreja batista. A gente tá lá, daqui a pouco entra o Baruch, novinho, cara, na época, né? Ele é mesmo, bebê. Puxa, né? Ele já cantava pra caramba. Mas são histórias, né? Sim, é muito bom, né, mano? Ademar e tal. Que então bacana. eu tive graças a Deus, assim, a minha estrutura, a minha base musical foi muito boa. Então foi uma época que eu, entre os 20 e 27 anos... eu tinha um certo conhecimento entre Soraya, Baruch, Ademar de Campos, Massal, entendeu? Então, David, que pessoas que eu convivia com eles, porque eu saía para cantar com a Soraya, então automaticamente onde a Soraya estava todo mundo. Sim, então eu total. tinha essa convivência. Então a minha estrutura musical era com eles. Cara, e é outro mundo, né, cara? Assim, hoje eu vejo a estrutura musical da galera hoje, meu, às vezes sabe que negócio assim, poxa, falta. Sim. Mas não sei, cara, tá faltando, cara. Aí você pergunta o quê? Acho que falta tudo, né? Tudo, cara. Você entendeu? Às vezes eu nem ligo, a pessoa, é que eu não gosto de worship. Cara, eu não ligo do worship. Assim, a questão não é worship. A questão é o que você está querendo mostrar, o que você está... Qual que é o conteúdo, né? O que está fluindo através de você. Sim. Cara, é muito forte isso. O que está fluindo. Pô, antigamente você cantava... sei lá, te adoramos a ti, ó Rei Jesus. Cara, tem uma história por trás disso. Sim. Você entendeu? Então, era todas as músicas de antigamente tinha história, tinha base. Hoje, você fica... Meu, qual a história disso? E percorre até hoje, né? A maioria dessas músicas aí, você né? canta isso hoje na igreja, dependendo da situação. Sim. Até no meio do worship. Você viu que hoje mudou até um pouquinho, né? Sim. Você põe aqueles medley lá, pá, e vai embora. Emendam, trazem de volta pra dar uma... vem, porque tem história, cara. Tem história. Então, essa é um pouquinho até os 27 anos, né? Depois fiquei 10 anos com o Fábio. E nesses 10 anos, aí 11 anos. Depois fiquei mais 5 anos só gravando. Foi muita gravação, 5 anos, cara, que eu não aguentava mais. Era estúdio, viajava, gravação DVD e meio circular. A partir do momento que você entra para
Segmento, um segmento, um meio. Sim. O pessoal começa a te chamar pra tudo lá. Então eu gravava desde pagode, rock até sertanejo e muito sertanejo. Não, mas que, uma referência, né? Fábio Júnior era uma referência no meio circular. Então, tipo, cara, pô, você tá fazendo pra esse cara, pô, vamos chamar ele pra fazer isso. E aí começa aquelas conexões, Os produtores tinham a gente como referência. Né? Então era muito automático. Poxa, chama os meninos lá. Chama os meninos, junto mais 2 aqui e tal. Então, na época, era Rick Renner, João Paulo. Eu gravei na época de João Paulo Daniel, cara. João Paulo tava vivo ainda. Entendeu? Meu Rio Negro de Solimões. Cara, era tudo. A gente fazia tudo. Sim, legal. Então, eu não cara, a gente não saía do mosh, cara. Às vezes a gente ia pro mosh. Eu ia pro Mosh, que é um dos maiores estúdios que nós temos dentro de São Paulo. Eu chegava lá na terça-feira, cara. Terminava as gravações sexta. Por quê? O que eles faziam? Às vezes, como a gente viajava muito, gente, meninos, qual eram os dias que a gente tinha livre? Pô, cara, a gente só vai ter na semana tal, eu tenho terça, quarta e quinta. Então eles pegavam tudo que tinha e colocavam. Cara, a gente passava 20, 48, 72 horas no estúdio gravando. E era assim. E a voz que se cuide. Bora, 5 CDs. Caramba. Em 3 dias. Você grava 5 CDs em 3 dias. Então era aquela coisa louca, né, cara? E você tava ainda dentro da igreja? Sim. E eu fazia nunca parou de... gravava muito. Só trabalho mesmo, total trabalho. Entendi. Sabia diferenciar isso aí. Sim. Então, aí que tá o negócio, né, cara? A gente fala assim, mas a gente consegue viver nos 2 polos? Não dá, cara. Não consegue, né? Não dá. Porque... O mundão, cara, ele te apresenta uma qualidade que é inacreditável, cara. Né? Então, e isso eu senti quando eu desisti de tudo. Quando eu retornei para a igreja mesmo. Foi em 2012. Foi algo surreal, assim. Eu tava fazendo um show com o Fábio lá... exterior do Ceará, cara. Um interiorzão, assim, Crato. Não sei se era Crato, acho que era Crato. A gente tava tendo lá. E tava no hotel e tal, cara. De repente, cara, sabe quando você sente, cara? Deus desceu, assim, cara, dentro do quarto, cara. Eu tava meio já, assim, sabe, cansadão, cara. Sabe, quase já dizer 15 anos nessa corrida. E eu falei, meu, tô cansado, cara. Sabe, não tem noite, você não dorme, porque sai do show 3 horas da madrugada. Já vamos pro avião, porque vamos pro aeroporto, porque já tem que ir pra outra cidade. Chegava no outro dia, cidade de manhã, tomava café, ia dormir, acordava, sabe, você não tinha mais vida. Eu não vi minhas filhas a rotina crescer. Doida também, né? Cara, loucura. Então, o meu espírito já tava cansado e clamando, entendeu? Sabe que chega uma hora que... Sim. O espírito começa a clamar. Sim. E tudo isso que eu vivi, até voltando um pouquinho, tudo isso que eu vivi foi promessa de Deus, cara. A coisa mais louca é isso. Porque um dia eu estava dentro da igreja, um culto de oração, aqueles cultos que hoje eu não sei, né? Quando eu tenho, na minha igreja ainda tem. Tem culto da tarde lá. Então na época tinha um culto de oração, cara, fogo descia. Eu falei, vou lá, eu tava em casa, sem nada, desempregado, vou lá. E tinha uma missionária do Rio de Janeiro. Eu tava lá, eu tava escondido, tinha uns banquinhos que ficavam debaixo da escadaria que sobe. E eu falei, tava lá debaixo, aí a missionária me achou, cara. Eu falei, eu vim aqui, o que eu vim fazer aqui, né? Ela, você aí, camisa azul, tava de camisa azul. Vem aqui pra frente. Eu falei, meu Deus. Aí foi mais uma daquelas profecias, né? Deus vai te abençoar e pronto. Vamos lá. Chegou pra mim assim, você tem um sonho. E Deus está realizando esse sonho. Deus manda dizer que você comece a preparar as suas malas. Em 15 dias é o tempo que você tem. Em 15 dias eu vou mudar a sua história. Você não vai ter mais tempo para ficar em casa. Em 15 dias. Nossa. Cara, aí, tipo, você fala, mano... Entra aqui, sai aqui, vai ter. Deus não é tão doidão assim não, mano. Deus 15 dias ainda? 15 dias, cara. Falou dia, cara. 15 dias. Passou uma semana. Isso foi em 2000. De 2000 para 2001. Não, 2001. É final de 2001. Aí ela foi tal, passou a primeira semana. Na segunda semana, era uma quarta-feira. Nossa. O Rob me liga louco.
3 horas da madrugada. Robson Nascimento, 3 horas da madrugada. Eu falei, mano, esses caras tá sendo assaltado, tá aqui pro pé perdido. Quer ajuda, né? Ele, Wilber, o que você tá fazendo? Eu falei, dormindo? Dormindo? Posso, né? Não, Negrão, é o seguinte, que amanhã como que você tá? Eu falei assim, não, cara, eu tô em casa, né? Eu tô precisando de trabalho. Você tem algum trampo? Ele falou o seguinte, roupa preta, arruma, tal, aquele kitzinho básico. Amanhã você vai gravar um DVD comigo. Falei, beleza. 15 dias, cara. Tava completando o 12º. Nossa. 12º. E não tinha completado os 15 dias. Isso era na madrugada da quarta-feira. Cheguei na quinta-feira lá. Aonde? Olímpia, antiga Olímpia. Nossa. Sim. Olímpia era... Isso aí só pra quem sabe. Só pra... Hoje a galera vê o Bola de Neve lá, mas não sabe o que foi. Qual é a história que tem ali? É Olímpia, Via Funchal. Opa! Cara, Tom Brasil, cara. Nossa, então assim, eram as casas top, né? Sim. Então, Olímpia, quinta-feira, beleza. Não, vou, cara. Cara, não tinha nem como chegar lá, cara. Não tinha como chegar lá. Fui, cheguei lá, subindo, entrei no palco e eu não conseguia, cara, tava tão louco assim, o negócio foi tão louco que eu não consegui nem, eu esqueci de perguntar pra quem era, o que era. Só aceitou, não Só fui, vai. Ele falou, não, vem. Eu falei, mas e música? Não, Negrão, vem que você caminha, você desenrola, vambora. Eu falei, beleza, chego lá, fui lá, daí eu encontrei o Aldo, que tinha gravado a música da Soraya. O Aldão, pô, Negrão, tal, conheci. Aí tava, nesse primeiro time foi eu, o Aldo, o Robson Silveira. Os 4 times. Só isso aí. Só. Pelo amor E eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? O menor, né? Foi eu, Silveira, o Aldo, também o Robson Silveira. Isso. E o Márcio Cruz, que hoje... Márcio Cruz, que hoje... Ele tá com o Fábio também, né? Não, hoje ele faz Péricles. Péricles, verdade. Tá com o Pericão. Eu acho que eu vi algum... Ele fazia com o Fábio. Fez algumas participações. Ixi, mano. O Marção é embaçado. O Marção é complicado. Então, cara, era o time, né, cara? E na época, o produtor, o diretor musical, né? O diretor de toda a produção era o pai do KLB, né, cara? Que hoje, acho que faleceu, nem lembro mais, não sei, acho que sim. E, meu, o cara é visionário, então ele queria show, ele queria... Porque o Fábio tava retornando. Movimento mesmo, movimento. Né? Mas só que eu até então não sabia pra quem era. Sim. Eu simplesmente, gente, 5 horas da tarde a gente vai ter uma reportagem, vai entrar os repórteres fazer uns takes e tal, da passagem de som. Eu falei, beleza, palcão... Ivo, Albino, Batera, só nata. Só. Né? Cara, quem viu, viu. Quem viu, né? Quem estava lá, Matusa estava. Então, cheguei, tava no palco lá, de repente, entra o Fábio. Falei, o que eu tô fazendo aqui, Jesus? E aí, cara, no palco, ele entrando, cara, Espírito Santo me fazendo lembrar. Na hora. Tá completando os 15 dias. Nossa. Mas só que até então eu fui pra cobrir, porque quem deveria estar lá era o Daniel Quirino, que é Chitãozinho, faz Chitãozinho Chororó até hoje. E ele falou, Wilber, eu não posso porque eu tenho um show com... Na verdade, eu tenho um show com Racionais e eu não vou poder estar nesse final de semana com vocês. Caramba. Aí eu falei, tá bom, eu cubro ele, mas cubro, depois vamos embora pra casa. Era, acabou, né? Participei. 3 dias de show, gravando, foi a gravação do DVD. E aí o cara falou, não, é você que vai ter que ir pra estrada, tio. Não tem como eu colocar o Quirino aqui, você que gravou o DVD. Você que vai ter que ir pra estrada. Concluído, 10 anos. Começou ali. Começou aí essa pegada. 15 dias, cara. Deus cumpriu 15 dias, cara. Por isso que eu falo, a nossa vida, e eu falo para todos eles, assim, na igreja lá, hoje, como líder, um dos líderes, né? Hoje eu estou como líder do louvor, mas na parte vocal, e eu tenho o pastor Felipe, que cuida de todos nós, músicos e vocal. Mas a gente acaba trabalhando junto. Então, são 3 líderes, na verdade, é eu, o pastor Felipe e a pastora Leila, que vocês conheceram lá no IRMA. Então, andamos juntos lá e, graças a Deus, a equipe maravilhosa. E eu sempre falo, gente, em tudo que você for fazer, o seu propósito tem que estar alinhado com Deus.
Ah, mas é que eu gosto disso. Tá, mas para quem que é? Pro reino? O reino vai ser abençoado com aquilo que você quer fazer? Se o reino for abençoado com isso, você pode ter certeza que se estiver dentro do propósito de Deus, Deus abençoa, cara. Deus faz crescer. Todo esse trabalho que vocês têm aqui está alinhado pro reino, cara, está dentro do propósito, cara, as portas vão se abrir. Porque é do reino, não é de vocês, não é de ninguém, não é de igreja, não é de ninguém. É do reino. Aquilo que é do reino, meu. Sim, sabe? A nuvem desce, meu amigo, toma conta. Aí você não sabe quem fez, de onde apareceu, mas por que ele chegou aqui? Você não sabe. Você só sabe que aconteceu, entendeu? E as pessoas, às vezes, perguntando, até quem tá assistindo, talvez se pergunta assim, mas como assim Deus fez uma promessa pra ele cantar no secular, cara? Tipo assim, claro, alinha ao propósito que Deus tem também pra são lá. Totalmente divergentes os negócios, as situações, os caminhos, né? E você acha que acaba sendo também um teste, tipo assim, eu tô entregando pra ele, quero ver o que ele vai fazer agora com isso. Então você tem duas opções também Sim, claro. Claro, dá certo, mas também chega lá na frente, tipo, não aguentei, tudo. me perdi e tal. Ou, Senhor, tô aqui, firme e forte e tal, né? São os dois, cara. Eu creio nos dois, nas duas posições. E saber o limite também. Sim. Tipo, ó, cheguei até aqui, pronto, é até aqui. Se eu passar daqui, eu sei que vai dar ruim. E aí eu pergunto assim, como que você vai viver o melhor dessa terra se você não está preparado para viver o melhor da terra? Sabe, a mesma coisa eu chegar aqui pra você, Kainan, é o seguinte, cara, Deus me deu esse bolo de dinheiro aqui, só pra você. Se você não souber o que fazer, cara, você acaba com o cara. Se a pessoa que estiver recebendo a bênção de Deus, cara, não tiver experiência, cara, crente que não tem experiência, cara, não sabe ainda, não conhece a grandeza do seu Deus, cara. Verdade. O crente tem que ter experiência com Deus. Ele tem, sabe? E todas as minhas viagens, em todos os lugares que eu fui, a minha pergunta, quando eu tava cansado, que eu não queria mais, para finalizar essa parte de quem eu sou, né, ainda, foi em 2011, a gente tava fazendo o último show, Virada Paulista. Último show, cara. E por que último show? Porque naquele dia eu tinha decidido que eu não ia mais cantar. Aliás, uns 15 dias antes, eu estava em Recife e como eu falei pra você, o Espírito Santo desceu, cara, e eu vi, cara, eu chorava igual um louco, dentro do box do banheiro, assim, cara, porque eu não queria que ninguém ouvisse. Sim. Era eu, na época, eu dividi o quarto com o Márcio Cruz, e aí eu me tranquei dentro do box, cara, comecei a chorar. Eu não conseguia me controlar, cara. Era um choro que não era de tipo de tristeza, não parecia alegria também. Sim. Era um choro, cara. Sabe como eu fico assim, parecia que eu tinha visto Deus e eu não conseguia me controlar. O meu corpo não me respondia. Olha que coisa louca, cara. O meu corpo não me respondia. Eu não conseguia me controlar. Eu só sabia chorar. E ali, cara, eu entendi que, tipo, acabou o seu dia aqui, nessa vida. Ali, cara. Puxa, pra entender isso, cara. Eu ia fazer exatamente esse comentário. Que eu acho que a pior parte nisso é você entender o momento de parar, que é o cara falou do limite, velho. Porque às vezes, querendo ou não, tipo, se você olhar num olho profissional das pessoas em volta, mano, esse cara é louco, agora que o negócio tá indo, agora que ele tá crescendo, cara, ele vai parar, tá ligado? A gente ia gravar o 3º DVD. Eu tinha gravado... Não, 4. Eu tinha gravado 2, ia gravar mais um agora, que ia ser outra estrada. Ia começar 2012, outra estrada, nova... Cara, eu falei, Deus falou, acabou. Cara, literalmente assim, acabou. Acabou. Nítido de entender. Cara, e assim... Aí por isso que eu falei assim, e aí foi um choro, cara... descontrolado, sim. Cara, aquela coisa maluca que eu não entendia, cara, eu não sabia, cara, que Deus é esse, bicho? Deus me prometeu 10 anos atrás e agora Deus falou, acabou sua fase, aí essa fase agora em outro lugar. É um ciclo, né? Que tava encerrando ali. Mas foi um ciclo muito louco, né? Aquele ciclo. Imagina. O ciclo, né, cara? Sim. E terminamos, e aí fui pro show, cara. Até hoje eu não esqueço. A gente indo pro show assim, passando na avenida, um trânsito, porque a galera tava indo pro isso na virada. Lugar. Não, isso já em Recife ainda. Ah, lá, entendi. Indo pro show, aí eu passo em frente à igrejinha, cara. A igrejinha, essa pequenininha, tava os irmãozinhos lá
Quando tudo perante o Senhor estiver. Deixa tudo no meu altar. Em fervente oração, né? Em fervente oração. Sim, é demais. Cara, rapaz, ali dentro da van, cara, e deu vontade, cara, daquele choro descontrolado de novo. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso aqui não. Ô Deus, pelo amor de Deus, não faz eu passar vergonha. Pega aqui não. Aí a pessoa já sai no manto Já ali. sai. Então, assim, eu fiquei naquela desespero. Senhor, não deixa eu descontrolar aqui não, dentro da van. Sim, sim. E a música na cabeça. Em fervente oração. Cara, e eu não conseguia pensar em outra coisa. E aí eu querendo chorar, cara. Me controlava. E, meu, é assim, aquela agonia dentro da van. Uma melancia. Falei, cara, você entendeu, cara? Aí eu tinha uma jaqueta, tipo, sem manga, mas de capuz. Sim. Pus o capuz assim, cara. E ali foi minha oração com Deus, cara. Na van. Caramba. Eu falei assim, Deus, se é o meu fim aqui, me ajuda aqui a partir de agora. Agora eu entendi. Não vou remar a conta porque não dá, né? Não dá. Aí cheguei um produtor, né? O produtor, falei assim, ó. Como que eu faço pra sair? Ele, você tá louco, meu? Você tá doido? Nossa, falou pra ele. Ixi, mano, os caras ficaram doidos, cara. Pô, final de ano, a gente. Todo final de ano a gente fazia. Do dia 10 ao dia 25, cara. 20 shows, cara. Agora que vai ganhar dinheiro. Aí ele falou, não, Wilber, não tem como colocar ninguém agora, bicho. Não. Eu falei assim, ó, mas vamos fazer o seguinte. Eu compro a agenda, que já tinha agenda fechada até a virada. Nossa. Então eu compro, que já tá fechado, Sim. a partir de janeiro. Aí em janeiro ia tirar um recesso, sempre tira um recesso de 30 dias e tal. E depois volta fevereiro bombando. Né? Tem carnaval. Vixe, já voltava, já... Aquela corrida maluca. Eu falei assim, ó, último show a virada. Ele falou, não, beleza, até lá eu já vi outra pessoa. Mas conclusão que eles mesmos mudaram a banda. Ali já, né? Sim. Não precisou ter que arrumar outro. Sim, sim. Os caras mesmos já mudaram a banda. Sim. Mas eu não sei o que aconteceu, só sei que chamaram depois do dia 15 de janeiro, chamaram a galera, falaram, ó, gente, a gente vai mudar a banda e tal. Aí só ficou o Aldo e chamaram mais uma menina. Então estamos até hoje. Enfim, voltei pra igreja, cara. Pô, meu amigo. Aí que foi o meu choque. Entendi. Por mais que eu fui criado na igreja, quando eu retornei, aí vem aquela pergunta. Como que é hoje na igreja? Porque eu vi na minha cabeça que aquele show business. Show, mega show. Profissional total. Tudo, cara. Chegava... Cara, a gente fazia... pra você ter na época, cara, a Shure e a KG mandava microfone pra gente testar em estrada. Os fones que a gente usava eram os tops de linha. A gente ganhava. Sim, sim. Entendeu? A gente tinha um cara pra arrumar nossas coisas. Entendeu? Todo lugar que a gente ia, cara, sempre os melhores hotéis. Só de avião. Ônibus, a gente gostava de viajar de ônibus. Mas, por exemplo, que nem... Viajar de ônibus é quando você ia para um lugar e tinha mais 5 shows. Aí você fazia os 5 de ônibus. Mas voltava de avião. Então, assim, essa era a nossa vida. Sabe? E, de repente, você chega dentro da igreja... Pra você conseguir um microfone bom, cara... Vocês estão ligados? É melhor você cantar sem, né? Você entendeu? Aí você falava assim... E outra coisa... a primeira, logo quando eu cheguei na igreja, teve um musical na igreja, eu lembro até hoje, teve um musical. Vamos fazer um musical, Wilber, você vai estar? Eu falei, beleza, vamos lá, né? Marca ensaio. Gente, ó, 5 horas. Meu. É um problema. Só você lá. É um problema isso aí. Entendeu? Eu tava saindo de um mundo onde se eu chegasse atrasado, eu pagava multa, cara. Nossa. Organização a 1000, né? É top. Cara, eu brigava com o povo. Falei, gente, a galera lá é mais crente que vocês. Eles valorizam isso aqui, cara, ao último. Aí chegava ainda no ensaio, além de chegar atrasado, chega... em que tom vocês vão cantar? Pô, meu... Não, deixa Deus te usar, mano. Vai. Caraca, bicho. Rasga o verbo. Mano. Aí você... Então,
Aí você ouvia o cara tocando a música, eu falei, gente, mas tá faltando aquele riff do meio ali, a ponte, a segunda ponte, o cara muda o acorde, ele inverte o acorde, depois ele volta. Então, mas acho que não vai dar tempo de fazer isso agora. Ô, meu... Eu não tive tempo, né? Foi corrido. Cara, isso me corroeu, cara. Isso me trouxe uma tristeza muito grande. Me trouxe uma tristeza muito grande da igreja. Eu falei, gente, vocês não evoluíram. Cara, eu xingava dentro da igreja. Eu xingava. Porque eu falei, vocês são incrédulos. Vocês não cresceram. Um bando de moleque. Tratam a igreja como, um lixo. Cara, porque eu não admitia isso dentro da minha igreja. Sim, sim. Porque se eu não fazia isso lá fora... Que dirá pra Deus. Você entendeu? É a mesma coisa. Eu falo assim, cara, se nem pro diabo eu faço isso, pra que eu vou fazer pra Deus, cara? Sim. Você entendeu? Então, cara, aí eu tive que... Aí até um pastor falou assim pra mim, Wilber, um dia você... Foi aí que eu comecei a temer essa questão de querer ser pastor. Porque ele falou assim, Wilber, um dia você vai ser um pastor. Eu falei, tá, mas o que tem a ver? Você vai entender o quanto que a gente tem que recuar, às vezes, pra poder ganhar. Verdade. Eu falei, pastor, mas porque eu não aceitava as coisas erradas, cara. Porque eu não podia fazer isso lá fora. Por que eu tinha que fazer dentro? E tipo assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo favorável, sim, tá ligado? Cara, não pode, cara. A igreja é Deus, cara. Respeita a grandeza, respeita a história, entendeu? Claro. Meu, não existe. Existe uma coisa. Muito. Eu falo, cara, hoje nós cristãos, cara, e eu não falo pejorativamente, mas eu falo assim, numa questão muito tranquila, do que nós vivemos Deus, vivemos para Deus com muita superficialidade. A partir do momento que a gente entende a grandeza de Deus, meu amigo, o seu Deus não é o mesmo Deus que o meu, não. Se você entender a grandeza de Deus, cara, eu vi aqui o cuidado que vocês têm com o microfone, aqui, pá, isso cara, é pra Deus, meu. Tem que ter cuidado, tem que ter prazer. Pô, não é pro homem, cara. É pra Deus, bicho. Excelência. Né? A excelência. Cara, eu chamei vocês, agora eu vou dar um testemunho. Eu chamei vocês naquele sábado lá pra cantar aquela galera lá, pra vocês verem o que é igreja, cara. É muito fácil, cara, cantar dentro de uma igreja. Pra crente, né? Pra quem já conhece. Chegou um tempo que eu tava falando, pastor, por isso que eu odeio crente, cara. Falava na frente do pastor, na cara do pastor. Falei, pastor, meu amigo, e ele me entendia. Ele falou, você tá vindo de um... Eu falei, pois é, pastor. Eu tô odiando crente. Cantar pra crente me irrita. Eu não sirvo pra isso. Eu acho que hoje Deus me colocou onde eu estou, porque, cara, não tem prazer maior do que ver vidas restauradas, cara. Crianças, cuidar de crianças, cuidar de pessoas que necessitam, pessoas que não tiveram oportunidade, pessoas que desde quando nasceu sofreram dentro das suas casas e hoje estão no que estão e não tiveram nem oportunidade de alguém, vem cá que eu vou te carregar. É Bíblia isso, cara. O que me chamou a atenção, né, já falando até do projeto, né, Projeto Irma, sim. Né, eu até contei pra minha esposa depois quando cheguei em casa, até o pastor falando, né, esqueci o nome dele. Pastor Jonas. Que ele fez uma pergunta para algumas crianças, né, o que elas gostariam de ser quando crescessem, e algumas responderam, eu quero ser médico, advogado, e outras falavam, eu quero matar meu pai, porque, sei lá, matou a minha mãe, matou o meu irmão. Cara, quando eu vi isso naquele dia, eu travei. Isso é normal, cara. Travei. Isso lá pra gente é normal. Não conseguia pensar mais em nada. Teve um certo dia eu tava lá... E tinha uma menininha lá e começaram a conversar com a galerinha ali e tal. Que aquela turminha do Rapkido, eles fazem de segunda e quinta-feira e de sábado de manhã. Então, estavam conversando e tal. E a gente sempre fica acompanhando de longe, né? Tem um professor, mas a gente fica acompanhando. E numa das conversas, a menina falou assim... acho que eu não vou vir mais não, tal. Daí a outra menina falou, por que você não vai vir mesmo? Porque aqui eu vou ter que seguir a regra de vocês.
Aí, mas, isso aí é de boa, seguir a regra é de boa. A gente, não dá. Porque senão eu não consigo fazer meus trampos lá fora. Cara, 9 anos, velho. 9 anos, meu. Não consigo fazer meus trampos lá fora. Que trampo, cara? 9 anos. Cadê os crentes, tio? Você entendeu? Sim. Cadê os crentes? Cadê a igreja? Se a gente não... Ali, cara, tinha crianças. Sabe por que tava cheio? Foram 215 crianças ali dentro, cara. A gente bateu o recorde. A gente tá conversando, foi muita criança. Sabe por que tem crianças ali? Sabe por que aquelas crianças vão pra lá? 60 ou 40% das crianças ali, o pai está preso, aí a mãe está presa. Nossa. Eles não têm o que comer em casa, sábado e domingo. Eles vão pra lá pra poder ganhar o lanche. Tem alguns que... tio, posso levar o lanche pra minha irmãzinha pra casa? Você faz o quê? Caramba. Lá na igreja, quando eles vão pra aula, eles têm um lanche depois. Aí você vê de vez em quando, um pega assim, um guardanapo, pega, põe uns negocinhos. Não, você vai pra você comer depois. Não é porque minha irmãzinha tá em casa e não tem nada pra comer em casa. Aí você fala, mas seu pai e sua mãe? Meu pai tá preso. Minha mãe foi pra rua, até agora não voltou. Nossa, você faz o quê, cara? É um soco na cara. Você entendeu, cara? E aí, tipo, eu vou ficar cantando pra crente, meu? Essas crianças estão precisando de mim. É revoltante, né? Então, isso é algo que... Isso é ser cristão, cara. Isso é levar a palavra de Deus a sério. É sair das 4 paredes. É viver para aqueles que necessitam. Aquele versículo lá é muito claro, né? Tive fome, não me desse de comer. Tive sede, estive nu, não me vestisse. E as pessoas vão falar, né? Bom, mas eu cantei, eu preguei e tal. Mas, cara, você não fez o ID, né? A obra, né? Se eu te mostrar, sabe que eu tava aqui fora respondendo mensagem? 3 pessoas pedindo internação. Além das crianças, nós temos a clínica, fica em Cotia, né? Pedindo internação. Pô, Hilber, quando vai dar pra me atender e tal? Eu falei, marcando com eles. Um cara tá na Moca, tá morando com um amigo. Eu falei, tá, mas e seus pais? Meu pai não quer me receber em casa, minha mãe não quer nem saber de mim. Tá, eu falei assim, tá, mas eu preciso falar com sua família. Mas será que eles vão atender? Não, deixa que eu falo. Cara, eu tenho que entrar no meio de campo. Cara, é uma parada doida porque destrói tudo em volta, destrói, né? Cara. A gente tava conversando sobre o sábado lá, sobre aquele casal que foi lá pedir internação também, né? E, cara, dava pra ver no rosto da mulher ali que ela tava acabada, velho. Acabada. Sabe o que ela falou pra mim? Eu não aguento mais. Nossa, quando vocês só perguntaram como é que era a situação dela, a mulher desabou. Ela tava. Ela não consegue, as pessoas não tem mais nem palavra. Sim, não força, consegue. Né? A única coisa que resta pra nós é chorar. Sim, você entendeu? Ela falou assim: eu gosto dele, mas só que do jeito que tá, não dá. E aí, ó, eu tava combinando com ela aqui, que vai sábado pra lá. Vai se internar no sábado. Legal. Entendeu? Então, isso, cara, hoje, eu falo assim, eu sou um cara muito feliz da vida, por mais que eu viva nesse contexto de todo dia você pegar uma tristeza de alguém, é só pelo fato de você poder dar um pouco de esperança, cara. Sim. E ela fala assim, nossa, cara, a palavra dela é: eu não acredito que vocês vão me ajudar. Porque não consegue ver uma luz ali, consegue não ajuda, consegue, né? não consegue. Não é qualquer um. O que você faz, o que o projeto faz, cara, não é pra qualquer um. Foi igual a gente falou pro pastor Naldinho aquela vez. Sim. Cara, é pra pessoas realmente que Deus falou, cara, você entendeu? Tem um chamado pra isso. Eu amo o que faço, cara, hoje, graças a Deus. E até respondendo uma pergunta de você que você falou assim, tá, como que foi esses 2 pontos, né? Porque, pô, você conheceu tudo do mundo e agora na igreja. Cara, quando eu retornei para a igreja, essa missionária, e depois de 10 anos a gente se reencontrou. Caramba. Do Rio de Janeiro. E ela falou assim, Wilber, sabe por que eu esperei 10 anos para falar com você? Porque Deus sabia que a gente ia se encontrar 10 anos. Aí, como eu fui caí lá na igreja da Cassiane, na AD Alpha, na época.
E ela sempre foi muito conhecida, Cassiano Jairinho. E eu não sabia quem é, né? Nem sabia disso. Mas reencontramos lá. E ela falou, você aqui. Agora eu já sei o que Deus tinha me dito. E aí ela falou assim, por todos os lugares, agora você está na hora de você se preparar. Por todos, Deus te levou para todos esses lugares. Porque por todos esses lugares que você passou, você vai retornar. E aí tá a prova do porquê. Pô, por que Deus tirou essa... Por que foi um ciclo? Por que Deus me levou? Tudo tem um plano, né? Tudo tem um plano, cara, tem propósito. Sim. Entendeu? Sim. Então Deus conhece o nosso coração. E aí hoje Deus me coloca no meio de um pastor que, eu falo assim, cara, meu pastor é... a galera fala assim, não, Wilber, você é louco, você é doido, cara, mas eu falo assim, você não conhece meu pastor, cara. Você entendeu? Ele é visionário, a mente dele é lá em cima, entendeu? É aquele pastor lá, pastor Jonas. Hoje você faz parte do projeto em tempo integral mesmo, ou Sim. você atua em outras áreas também? Sim, então hoje, quem é o Wilber no projeto, no IRMA, Instituto IRMA... E desde quando existe o projeto também, já aproveitando? Então, o IRMA ele existe há quase 30 anos. Né? Começou pequeno e hoje ele tem a clínica própria que fica em Cotia e a sede que fica em Osasco, no Quitaúna, onde nós fazemos todo o atendimento, ali aquele primeiro atendimento e depois encaminhamos para a clínica. Legal. E ali também nós temos o projeto com as crianças, tá? Então, o projeto já funciona há quase 30 anos, né? Eu hoje sou gestor administrativo do IRMA, no horário comercial. Trabalha para o IRMA diretamente do IRMA e cuido das partes administrativas, algumas coisas, estruturas da igreja. Legal. Né? E na igreja são dos líderes do louvor, né? Junto com 2 pastores. Nós temos hoje uma média de 60 músicos, entre músicos e vocalista. Rapaz. Né? São 4. Cara. Bicho. E a escala disso aí, como funciona? Cara, é uma loucura. Porque quando eu cheguei, eu falei assim, eu não tinha dimensão do que era, né? E a gente começou assim, falou, como que a gente vai conseguir movimentar? Eu falei, minha cabeça, eu falei, cara, como que eu vou conseguir organizar? Porque a Bíblia nos ensina, cara, uma coisa que é muito simples, cara. Deus, uma das paixões de Deus é atuar no meio da organização, cara. Sim. Tudo, cara. Em tudo. Se você pôs um horário, e eu falo, cara, às vezes as coisas do mundo são organizadas demais. Demais, cara. A ponto de eles se precaverem de nada dar errado. Eu falo assim, cara, o dia que o crente entender que a vida dele com Cristo tem que ser organizada em todos os âmbitos, ele vai ver Deus atuando, cara. Sim. Deus é apaixonado, cara, por isso. Pela organização. Sim. Sabe por quê? Porque ele sabe falar assim, ô Kainan, olha, tal hora, se você estiver lá, pô, eu sei que o Kainan não falha. Por mais que tenha dificuldades, ele vai estar lá. Eu vou preparar algo para ele. Cara, Deus é apaixonado. Cara, o prazer de Deus é nos abençoar, cara. Mas a gente não entende que quando nós falhamos com Deus, a gente sabe assim, a gente tá próximo de pegar a bênção. Espera um pouquinho que eu vou só resolver um negócio. Deus, pô, cara, não faz isso. Passou. Sabe, quando parece que eu vejo, cara, Deus falando, pô, cara, não faz isso, meu. Eu vou mandar um cara lá pra te abençoar. Você não vai estar na hora. Passou. Mas o cara só vai passar naquela hora. Aconteceu comigo hoje. Olha, uma experiência. Eu não tô falando que... E eu fui abençoado. A semana passada, naquela correria... semana passada nós tivemos de manhã o cinema, à noite ceia, EBD. A nossa EBD, cara, são 15 salas, bicho. Caramba. São 15 salas de aula. Nós atendemos 90 crianças no domingo de manhã, trazidas da comunidade, porque são crianças que não têm nada dentro de casa. Elas vêm para a EBD, elas tomam café primeiro, ficam na EBD, nós damos almoço e depois levamos ela para casa. Todo domingo.
Caramba. Cara, passa o final de semana com a gente, vocês vão ver que loucura que é aquilo. Mas como que movimenta? Cara, não sei, cara. O negócio não é nosso, é de Deus. É Deus que movimenta aquilo ali. Então tivemos EBD de manhã e à noite tivemos o culto com o projeto do Rap Doce se apresentando lá. Então foi um final de semana intenso. E aí eu precisava ter algumas parcerias, né? Sim. E eu precisava de ajuda de um cara para buscar os pães de manhã. Temos parceria com uma padaria. Todo dia de manhã temos que alguém lá buscar os pães. E nesse final de semana, o rapaz que busca estava viajando. Eu falei assim, a gente arrumou esse outro. Cara de motoca foi lá buscar pra gente. Beleza. Hoje, eu tava voltando do centro de Osasco e eu passei numa rua. Aí, dentro do carro, cara, a rua cheia de gente. Eu de dentro do carro, eu passei, cara. Eu vi um negócio assim. Aí eu fui mais pra frente, parei o carro. Tava com um rapaz lá. Eu falei, Diego, só um minutinho, deixa eu dar ré aqui. Eu dei ré, voltei. Abri a porta, era um celular. No chão. Cara, cheio de gente passando. Ninguém viu. Peguei o celular, falei, caramba, achei um celular. Vambora. Cheguei na igreja. Cara, achei um celular, cara. Roubaram meu celular recentemente. Eu tô com emprestado. Nossa. E aí eu falei, caramba, achei um celular, né? Aí o diabão já fala, sim. seu. Achado não é roubado. Achado não é roubado. Formata, vamos usar. Mas aí, cara, aí que tá o negócio. Aí é o teste. É o teste, cara. Cara, a gente é o teste do crente. Achar lá 10 mil reais. Né? Já falei, então os caras... Devolve. Ô, Wilber, achou um celular e tal. E eu, caramba, meu celular, só vou trocar, porque quebrou os vidros, vou trocar e já era, meu. Celularzão grandão, top, tal. E tinha uma etiqueta atrás, né? Não conseguia ler a etiqueta. Aí deixei carregando, porque tava descarregado, deixei carregando pra ver o que acontecia. Daqui a pouco o cara ligou. Eu peguei e falei, mano... Eu deveria ter tirado o chip, né? Moiou. Jabão. Eu falei, caramba. Não, peguei, anotei. Não dava nem pra atender, porque quebrou, não dava pra atender. Anotei o número e liguei. Falei, opa, tudo bem, parceiro? Você que tá ligando num celular? Ele, cara, pô, perdi meu celular e tal. Que eu tô aqui em Diadema, cheguei aqui em Diadema, eu pus dentro da capa de chuva. Quando eu vi, caiu. Cheguei aqui só com o carregador. Eu falei, não, então tá aqui, parceiro, tá aqui. Tal. Na hora, cara, vi aquela. Devolve. Não é seu. O que não é seu, não é seu. Né? Sim. Aí falei, não, vem. Mas só que eu tô em Itaúna. Ele falou, não, eu moro aí perto, eu só vim fazer um trabalho aqui. Esse celular é da empresa, cara. Eu comecei a trabalhar faz pouco tempo. Se eu perder esse celular, cara, eu vou ter que pagar um celular pra empresa, meu. Comecei há pouco tempo, cara. O cara quase chorando. No telefone. Desesperado. Aí eu falei, não, passa aqui, passei o endereço. Aí eu falei, me manda o endereço que eu passo aí na hora que eu voltar pra casa. Passei o endereço. Quando eu passei o endereço, o cara me ligou de volta. Falou, ô, meu irmão, você tá na igreja, na Missão Cristo Volta? Eu falei, tô, assim, já não entendendo nada, né? Sou eu, cara, o Del. Eu falei, como assim, Del? Era o cara que tinha ido buscar os pães pra mim semana passada. Mentira. Caramba. Dá pra entender isso, cara? Olha o que Deus faz. Só Deus mesmo. Cara, então assim... A pessoa, sei lá, com o celular na frente do cara. Olha a brecha, velho. Olha a brecha, tio. Imagina a cena, mano. Cara, é umas coisas, cara, que a gente não se explica. Mas é viver dentro do plano de Deus, viver a vontade de Deus, viver na presença de Deus. É isso, cara. Aí eu falei assim, irmão, o cara quase começou a chorar. Pô, cara, eu já tinha conversado com meu patrão aqui. Meu patrão ia fazer um jeito, ia comprar o outro celular, ia parcelar pra eu pagar. Meu cara mal começou na empresa, já tinha que pagar uma dívida pro patrão. Uma coisa doida. Falei, não, parceiro, tá aí aqui, Deus, ó. O Wilber passou no teste. Uma coisa doida isso, cara, é o cuidado, né? Você vê o cuidado de Deus, mano. Você falou que uma semana antes o cara tinha se disponibilizado pra fazer... Abençoar a obra, cara. E aí Deus fala, não, filho, calma que eu tô cuidando. Mesmo que seja nos detalhes, mas eu mandei uma mensagem pro parceiro. Que Deus te abençoe. Da mesma forma que você abençoou a obra de Deus... Deus abençoou para que você não passe necessidade. Sim, então... Ele falou, não, meu irmão, briga. Cara, como que eu... Cara, eu vi o celular de dentro do carro, passando com o carro. Um monte de gente andando na rua, ninguém viu o celular. Coincidência não é, né, cara? Não é, cara. Não, você entendeu? Então, é isso. Essas experiências que a gente tem no dia a dia me faz ver, cara, o propósito de Deus que Deus tem com a gente.
Sim, sabe? Em todo o projeto de vocês. Cara, antes de levar vocês lá pra tocar com a gente, eu pesquisei tudo sobre vocês. Sobre vocês, as músicas, mostrei pro pastor. Pra pastor, Hilber, que da hora, que legal. Pô, meu, não, vamos. Poxa, Hilber, porque passou, a gente deveria ter levado eles pro Arena. Pô, Arena é um trabalho que a gente faz gigantesco. Com palco, com luzes, tudo, cara. Sabe? Pois é, pastor, não passou, mas o próximo já tá engatilhado. Tem um monte de coisa para fazer, né? Tem vários projetos que a gente faz no dia a dia, na semana. Então, é mais um para somar com a gente. Sim. E isso tudo é propósito, cara. Sim. Tudo isso eu vejo é reino, entendeu? Visão de reino. Não, você nunca tá envolvido pelo ser humano em si. Vou trabalhar porque é pro ser humano. Não, vou trabalhar porque é pelo reino. Aquela pessoa precisa de mim porque é pelo reino. Sim. Aquela igreja, aquele projeto precisa de mim porque é pelo reino, cara. Você entendeu? A visão é outra, a visão muda. A gente ficou muito tempo fora disso daí, cara. Dessa visão. A gente enxergou por um bom tempo. Eu vejo a igreja hoje, por um bom tempo ela só enxergou. Não, porque o meu pastor faz isso. Porque o meu pastor me abençoa. Porque o meu pastor ora pela chave do carro. Porque o meu pastor falou que eu vou receber a chave da casa. Porque meu pastor falou que a minha esposa vai ficar grávida. Se tudo que você fizer for pelo reino, cara... É a intenção do coração da pessoa, né? Sim. O cara vai lá no seu projeto, o cara quer sair na foto. Sim, então, tô mostrando, tô aqui, sim. né? Cara, é muito automático, cara. Hoje, graças a Deus, cara, tenho várias amizades, muitos amigos, muitos pastores, por todo lugar que eu passo, graças a Deus, eu não tenho problema com ninguém. De entrar, de sair, porque eu falo para alguns pastores, eu falo, gente, pastor, eu vivo o que Deus tem para mim. Aquilo, qual que é a visão do reino? Sim. Sabe? Eu não vivo a visão de pastores. Se a visão é do reino, é cuidar de gente, é cuidar de pessoas, cara. Tamo junto. E aí eu me desdobro. Vamos lá, monta a banda, canta, manda, entendeu? Monta. Cara, às vezes eu fico 2 dias montando escala do mês. Mas por quê? É reino, cara. Sim. Eu passo 2 dias. Não pode dar errado, né? Pode, cara. Sabe? Eu tenho uma escala aqui que eu tenho que cumprir. Eu falo assim, olha, galera, é isso aqui, ó. É escala. Entendeu? Eu tenho que cumprir a escala. E eu tenho que falar assim, olha, a gente tem que... Ó, a escala é assim, ó. Todos os dias. Aí. Até o final de novembro eu tenho escala aqui já pronta. Então, e trabalhar com organização. Sim. Cuidar das coisas de Deus. Não é questão de se precaver, de querer imaginar o que vai acontecer, não. Mas quando você vai se preparando para as coisas de Deus, cara. Deus muda, cara. Poxa, o Hilber, caramba, meu. Pô, o Hilber começou cantando na igreja. Aí depois o Hilber, ficou 10, quase 15 anos viajando, conhecendo o mundo. 20 anos eu vivi da música. Entendeu? 15 anos, não tem mais 20 anos, cara. Foi 5 anos antes do circular, 10 anos, depois mais 5 anos. Então, assim, isso é... Toda essa experiência musical, parece que a gente fala assim, mas você usa isso aí aonde hoje? Hoje eu uso, cara. Com certeza. Sim, com certeza. Não é só pra cantar. Tanto na parte da excelência, né, pra tudo. Às vezes você tem que misturar. Como organizar, que você traz aquela escola, né, lá de fora. Cara, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa ainda. Fui estudar. Depois que eu voltei, fui estudar. Fui estudar. Entrei numa escola de louvor e adoração da canção, lá do Marcos Witt. Legal. Fiquei lá estudando para entender o que é louvor, entender o que é adoração. Sim. Então tem coisas que às vezes eu chego dentro de algumas igrejas, eu vejo o sentido do louvor e da adoração às vezes meio que perdido. Porque as pessoas não entendem que louvor e adoração não é só questão de ter aquele momento litúrgico da música. Não é isso. Esse momento é para que o coração das pessoas seja quebrantado. E a palavra de Deus seja plantada como semente. Exato. Então, assim, todo esse contexto tem que ser construído todos os dias. Isso é na nossa vida diária. Eu estava conversando até hoje com uma pessoa.
a gente como músico, ministro de louvor, tudo mais, a gente é um pouco crítico até quando, talvez você vai concordar, quando a gente vai visitar algumas igrejas. Então, assim, acho que o louvor é a parte que eu não consigo, tipo, me doar por inteiro. Na palavra eu consigo prestar atenção, mas no louvor você fica tipo, pô, meu, errou a nota ali. Pô, não tem isso aqui na música. Pô, desafinou ali. Tá, pô, o som não sei o que. Ah, meu. Imagina pra aquele mim, tom cara. ali tá muito baixo. Cadê o baixo? Não sei o que. Cara, você fica, você fica analisando. Não que tipo, você tá ali julgando, mas é algo tão seu de você querer, né, o melhor. Pô, tem que ser assim, meu. Tem que ser com excelência e tal, mas você fala, pô, tá faltando alguma coisa, pô. Se fosse eu, nossa, eu ia fazer diferente e tal. É um olhar crítico, né? Total. Por experiência. Né? Eu fiquei, assim, e aí eu volto no mesmo assunto. Pô, foram 10 anos fazendo show. Sim. Então eu tinha toda uma banda. É automático. A intenção dos caras é o quê? Os caras querem tirar o CD. Sim. Na música, no show, tem que rolar um CD. Uhum. Não pode ter nada. Lógico que a gente sempre cria algumas coisinhas, mas tem que rolar aquele CDzão no show. Então a qualidade tem que ser extrema. Uhum. Fiquei 10 anos assim. Né? Muita informação, aprovando as coisas novas, provando de coisas, equipamentos novos, provando de lugares diferentes, tanto lugares abertos como fechados, concha, acústica. Para cada lugar você tem uma forma e um tipo de equipamento para ser usado. Sim. Aí depois foram mais 4 anos dentro de estúdio. Cara, é muito interessante você falar sobre a excelência lá de fora, né? Eu tava assistindo um podcast essa semana e eu vi aquela Laura Sougueles, né? Ela foi fazer um treinamento, né? Foi fazer um curso nos Estados Unidos, também numa escola de adoração. Isso. E ela retornou agora. E ela falando as diferenças, né? Comparando o Brasil, a atmosfera do Brasil, tanto musical, louvor, adoração, ministração, com os Estados Unidos. E ela sentia muita falta da questão agora, claro, a gente falou de alguns pontos positivos, pontos negativos, mas ela falou de um ponto que chama muita atenção, e a gente sabe disso, do Brasil, é a garra nossa naquela, vamos dizer, gambiarra, vamos dizer assim, né? A palavra acho que mais próxima pra gente entender melhor. Não, onde você está querendo dizer, Kainan? Ela falou que lá nos Estados Unidos, cara, a igreja mais simples que você vai, tipo assim, é os equipamentos mais tops. Qualquer lugar, né? Você pode confirmar isso aí depois. Top. E no Brasil já não. Então, pô, você vai numa igreja, pô, até num lugar legal, mas você chega lá, pô, um retorno ruim, tá falhando, pô, ou não tem retorno e, sei lá, quer um fone, mas não tem fone, microfone. Só que mesmo assim, claro que a gente não tá generalizando a questão de ter excelência ou não, mas acho que dos pontos positivos do Brasil é que a gente tem essa garra de querer, assim, pô, não tenho, mas com o que eu tenho aqui eu vou tentar fazer o melhor. Exatamente. Tipo assim, né, não generalizando as bandas, os cantores e as igrejas. Acho que... Então, assim, um exemplo, falando de nós mesmos, pô, você chegar num lugar, quantas vezes com os meninos a gente foi tocar em igreja, tipo, simples, mas chega lá, meu, nossa, eu ligava o violão com o baixo no mesmo cubo, meio, tirava som e, meu, sabe, ia pra cima e tal. Então, não sei se você chegou a acompanhar realmente isso aí lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, essa... Tem, a diferença é enorme, enorme. Sim. São 3, eu vou dizer que são 3 polos. Eu vou te apresentar 3 polos. Estive nos Estados Unidos, cara, e qual é a diferença? O porquê dessas diferenças? E eu não julgo o Brasil por quê? Lá nos Estados Unidos, em primeiro lugar, para você abrir uma igreja, você tem que estar totalmente legalizado. Existe toda uma regra para você abrir uma igreja. Existe todo um contexto de você provar do porquê que você tem que abrir uma igreja. Por que você quer abrir uma igreja. O segundo ponto lá nos Estados Unidos, a maioria das igrejas, ela tem uma obra social. A maioria das igrejas. No entanto que eu visitei uma das igrejas lá, Monte Oliver, em Fort Lauderdale. E, cara,
quase que um espetáculo. Porque ao nosso ponto de vista é um espetáculo. Sim, mas sim. pra eles é muito natural. Normal, né? Domingão, 9 horas da manhã, aquela fila na frente da Sim, igreja sim. pra entrar na igreja. O povo querendo entrar na igreja. E primeiro as crianças, aí tem todo o trabalho com as crianças. Aí depois entram os adultos. Meu, você já entra na igreja, cara. Os presbíteros já estão tudo orando. Você já entra naquele... Já com vontade de sapatear, tá ligado? Sim. A atmosfera já muda, né? Que coisa. Aí você tá todo mundo de joelho. Não tem aquele negócio, e aí, tal. Não tem isso. Você chega já todo mundo de joelho orando pra entrar na igreja. Aí, pô, você entrou na igreja. Daqui a pouco, dá uns 15 minutos de oração. Aí daqui a pouco o próprio presbítero já começa a cantar. Você fala, mano, que cara é esse? Quem é esse cantor? Não é o cantor, é o presbítero da igreja. Você entendeu? Com aquela voz gravona, já puxando louvor, uns hinos antigos. Legal. Dá 5 minutos, dá uns 2 minutos, abre aquela cortina, aquele coralzão, uma banda enorme. Fala, caraca. Aí você fica assim. O que eu faço agora? Então, assim, é algo surpreendente. A esfera que eles vivem é outra. A qualidade que eles vivem é outra. Sim. Até porque o próprio governo, as leis do governo exigem isso. Não se abre igreja em qualquer esquina lá. Não pode. Eles fecham. O brasileiro é diferente. O brasileiro, se você tiver a oportunidade de abrir uma casa de oração, vai embora. Na garagem. Na garagem. Deus falou comigo e vambora. Você entendeu? Não tem essa preocupação. Sim. Eu falo assim, não é que ela está errada, mas já começa errado. Sim. Né? Sem base nenhuma. Sem base nenhuma. Quantas igrejas a gente vê que, poxa, principalmente nessa pandemia, quantas igrejas fecharam? Porque já começaram desde lá sem base, sem estrutura. E aí quando uma crise que tem, para você ver o quanto nós dependemos do governo. Né? O quanto nós dependemos de toda a situação que nós vivemos, de toda a nossa sociedade. Sim. E aí, por causa disso, muitas igrejas fecharam. Pequenas. Até grandes, E né? até Eu grandes, vi muitas cara. igrejas que não aguentaram, né? Permanecer. Cara, eu falo, a Verdade. gente também passou dificuldade lá. Sim. Mas graças a Deus, cara, temos uma história, temos uma igreja que, né, não é só. Você vê, a gente ainda tem a igreja, temos um instituto, tem todo o projeto que tem que funcionar. Sim. E, cara, não fechamos um E dia. funciona com dinheiro, né? Não fechamos um dia. Sim. Entendeu? E aí tem um outro âmbito. Estive na África, cara. Legal. Meu amigo. Ali, cara. Outra bagagem, outra experiência. Ali, cara, ali eu vi coragem, ousadia e Deus, cara. E recurso zero. Não, isso aí é coisa de outros países. Coragem, ousadia e Deus, só. Banquinho de madeira, banquinho de tronco de árvore. O púlpito foi feito de sei lá, de madeira. Sabe? Não tem cadeira para pastor sentar. Entra no meio do povo. Sim. Eu nunca vi, cara, uma igreja assim. Foi a primeira vez que eu presenciei um culto de 7 horas. Nossa. E a gente fala, até eu mesmo já falei em ministração, mas assim, diferente você conhecer alguém que viveu isso, ou a gente mesmo passar. Então, Exatamente. a gente fala, pô, lá na África é culto de 7, de 8, de 10 horas e tal, mas... Que loucura, cara. Louvor. 2 horas de louvor, cara. Caramba. Canta assim, pá. Cara, e a galera transpira aqui, ó. 2 horas. Eu falo, esse povo não. Como esse povo aguenta? Aí daqui a pouco, 3 horas de pregação, cara. E ninguém sai da igreja. Ninguém sai da igreja. Ninguém reclama. Nada. Aquele povo assim, ó. Glória a Deus. E o olho grudado, aquele galhado. Sim, glória a Deus. Aleluia. E vem. E 3 horas, cara. Aí depois vai orar. 1 hora de oração. Agora vamos orar pra ir embora. 30 hora de oração. Nossa. Cara, eu nunca vi isso, tio. Nunca vi, meu. Falo, gente, a gente não é crente, não. Eu sei que cada lugar, cada cultura tem o seu contexto, né? Mas eu falei, gente, aquele povo faz culto de 7 horas e vive daquele jeito. Eles não querem
Sabe o que tem? Às vezes tem 2 caixinhas ativas com o microfone do pastor e mais nada, cara. Eu postei um vídeo atrás. Felipe, coloca na câmera minha aqui. Eu só vou colocar o pessoal aqui. Olha lá. É isso, cara. Isso daí é normal, cara, lá. Olha o microfone deles, cara. Olha lá, ó. Olha isso, cara. Eles não precisam, cara. Eles não precisam de instrumento. Eles não precisam de microfone, cara. Cara, quando eu postei isso aqui, quando eu vi antes, né? Eu falei, eu vou postar, eu preciso postar essa. A gente, como ministro, eu falei, tem necessidade de mostrar. Cara, isso aí, meu, é um tapa na cara que você fala, meu, não tenho do que reclamar hoje, cara. Entendeu? Te quebra no meio, nossa. Cara, e aí. Você precisa de microfone, cara, pra adorar a Deus, pra dar um glória a Deus, pra clamar a Deus, você precisa de um microfone, né? Então, o que a gente tá falando pras pessoas não é que a gente... tá exigindo isso. Não. Tem gente que pode fazer e não faz. Tipo, tem recurso na igreja, aí, né, cara? Tem dinheiro, mas não, assim tá bom, tal. Agora, tem os que não tem, mas, cara, não tem microfone, mano... É isso aquaqui, vamos na voz mesmo, no gogó e tal, entrega o seu melhor. Exatamente. É essa a diferença. É a igreja verdadeira, né, cara? Exato. E eu falo, Kainan, que assim, a gente sabe quando é verdadeira. A igreja é verdadeira. Sim, é verdade. Você entendeu? A gente sabe que nem tem, às vezes, coral, o nosso coral. Pô, bicho, são 60 vozes, bicho. Como que eu vou levar 60 vozes numa igreja que nem... Hoje nós temos uma estrutura, até base... Graças a Deus, bem. Estamos bem. Sim, sim. Tá ótimo. Estamos bem. Perto de várias igrejas, estamos bem. E aí, às vezes, vão alguns pastores lá, convidados e tal. Eu quero esses louvor lá na minha igreja. Quero levar o coral. Eu falei, pastor, mas assim, não dá para levar isso aqui, porque assim, aqui existe uma estrutura. A gente pode cantar na sua igreja, mas não vai ser a mesma coisa. Mas não, mas vai assim mesmo. Eu falei, aí você já começa a ver que, tipo assim, ele tá numa posição que ele quer aquilo lá. Sim, sim. É igual... Aquela qualidade, aquela sonoridade. Exatamente. Você viu quando começou, quer ver, a gente vai partir pro outro lado. Quando a gente começou a escutar o worship aqui no Brasil. Cara, quando começou o worship, qual que foi a briga do worship hoje? O worship, pra você entender que é worship, você tem que tirar os timbres dos caras. Sim. Que não é fácil. Que muita gente fala, né? Cara, se você quiser ser um original mesmo, você tem que ter as pedaleiras, mega top. Entendeu? Você vê o pedal do cara falar com você, né? Você conversa com o pedal. Pra você ter os timbres dos caras. O timbre do chip. Não dá pra você ir lá com delay. Sim, só. Né, mano? Não dá uau. Sim, exato. Você entendeu? É outra esfera. E aí, então são coisas que você tem que se adaptar pra fazer o melhor. A mesma coisa igreja. Irmão, se você quer levar o coral, amém, nós vamos. Nós vamos fazer o melhor. Mas não vai ser isso aqui. Tá? Nós vamos fazer dentro das suas condições. Né? Então são âmbitos diferentes. Os Estados Unidos, cara, chegou lá pra cantar. A gente veio cantar, porque na época eu e a Soraya só, né? Eu fui pra fazer a participação dela, porque como ela gravou uma música de lá, então, uma versão. Aí eu fui pra acompanhar pra fazer o milagre. Pô, cara, a primeira vez que eu usei, que eu entrei na igreja, cara, você quer usar fone? Fone? Na época, mano, fone era uma coisa absurda. Isso dentro da igreja ainda? Não, eu fui lá, pra você ter noção, até hoje eu lembro. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi quando eu fui um mês depois da queda do World Trade Center. Nossa. Um mês depois. Caramba. Você vê como faz tempo. Um mês depois da explosão lá do World Trade Center, até quando chegamos no aeroporto, aquele monte de... Parecia que o país estava em guerra. Sim. Então foi muito estranho ao mesmo tempo. Mas, então, a minha experiência começou a ter questão de equipamentos lá. Né?
fone, a gente vai pôr um fone em você. Pôs um choro e tal. Caraca, mano, só ouvi a voz da Soraya, a minha e o playback, a gente cantando de playback e tal. DJ Batista, ninguém bate palma, todo mundo cantou amém. Aí depois o pessoal, que bênção, tá? Sim, Pô, sim. mas por que não falou na hora? Expressou reação, né? Batista, mas amém, né? Tudo isso aí é normal, é da cultura deles. Mas são coisas diferentes. Aqui não, aqui. Cadê o retorno? Retorno tá aí, bora. Pá! Sim, é verdade. Larga a madeira, não tem essa. E então, assim, cada lugar é um lugar, cada lugar tem a sua cultura, a sua forma de ir. E essas experiências é muito bacana quando você vem pra igreja. Porque você vê a condição que você está hoje, você fala, Senhor, não existe fronteira, não existe regras. Não é que não existe regras, não existe limite para adoração. Nós como seres humanos, a gente tem que estar preparado para se adaptar aonde Deus está. Cara. Sim, verdade. Isso é intenso. Que nem tem dia que eu estou lá na clínica com os meninos, vamos fazer o louvor, tem um momento de oração, tem um período de oração, de culto. Inclusive até qualquer dia eu levar vocês lá na clínica, fazer um momento de louvor com eles lá. E lá a condição também é pouca, básica. Mas, cara, a entrega. E é algo interessante, até a gente brincou no sábado, né? Queria que você falasse sobre isso. Quando o ministro, o cantor, enfim, o cara tem que estar ligado onde ele está indo, como que é, tentar entender tudo isso, como você falou, que até pesquisou sobre nós, para também poder levar. Sim. Claro, com toda a razão, eu faria a mesma coisa. Mas a gente chegou lá no sábado, né? Olhamos lá o pessoal, primeiro falamos, cara, não é um pessoal que frequenta uma igreja ali, que são membros, né, tal. Vamos analisar, olha o tipo, tá? Daí vi umas crianças, daí o Felipe falou pra mim, ele falou, e aí, você vai cantar o quê? Pergunta pra ele, eu falei assim, cara, não sei. Eu não ia chegar lá e cantar uma música minha, tipo assim, aí todo mundo ficar olhando. Eu falei, pessoal, tem gente que não é crente, aí tem a criançada e tal. Você viu as canções que eu cantei? Eu falei, como Zaqueu. Mano, galera vem pra cima. Você é um espelho. Cara, até quem não é crente lá fora tava cantando com a gente, meu. Você é um espelho. Isso, então, assim, é visão, cara. Entender o ambiente, cara. E foi. E você para de cantar, o pessoal continua cantando. Você cantou a música que o pastor gosta, cara. A do Zaqueu. Rapaz, ele gosta dessa música. Eu falei, pastor, ele adora essa música. Então, assim, quando ele via, falou, pô, pronto, ganhei um pastor. Falei, alguém falou pra ele que era pra cantar essa música, gente? Não, né? Mas assim. E eu, tipo, eu não fui ali, por exemplo, mostrar o meu trabalho, eu vim mostrar minhas canções e não sei o que lá, que nem eu vou tocar que não é só worship, não sei o que se lasque se eles não gostam, eu gosto. Eu então, não, né? É entender todo o ambiente ali e deixar Deus fazer o restante, isso né? Isso é adoração, cara. Sim. Isso é adoração. Você saber entrar e sair em qualquer lugar. Exato. Você chegar numa igreja, comunidade, você sabe agir como uma comunidade. Você vai pra assembleia. Respeitar, né? Você vai pra assembleia. Mesmo que você faça worship na assembleia. Sim. Mas se você pôr lá uma carruagem de fogo no meio. Você mete uma Cassiane ali no já meio. Já era, filho. O mar abriu, sim. O céu desceu, já era. Exato. Porque não é que ganhou. Não é que ganhou. A questão é que é a realidade de cada um. É a cultura e respeitar a cultura de cada um. Então, quando eu estava estudando, um dos professores falava assim, Wilber, não adianta você cantar se você não entender qual é a realidade de cada igreja. Eu não posso ir numa igreja que é pentecostal e cantar só worship. Eu posso cantar worship, mas dentro do contexto deles. Sim. Eu também não posso ir numa bola de neve e querer cantar Cassiane. Porém, eu posso cantar Cassiane, mas desse esteja inserido dentro do contexto. Sim. Né? E eu vejo, um dos caras que eu vejo fazer muito isso, que é o Gabriel Guedes. Ele pega, tem que ele tá cantando lá, sei lá, as músicas do worship e tal. Daqui a pouco, tango no mar vermelho, ninguém tem que passar. Eu falei, caraca, mano, o cara tá puxando. Daqui a pouco ele pega Azaf Borba, cara antigo, Ademar de Campos. E então, o pessoal vem junto, né? Você entender. E você entender, envolver isso, né? E mostrar que tudo é para Deus.
Não tem estilo, né? Eu falo assim, mas que eu não gosto de worship. Meu, não é que você não gosta de worship, cara. É que você não tá conseguindo entender o que é música. Verdade. Quando você entender o que é louvor e adoração, worship é um jeito de se adorar a Deus. Mas também tem o pentecostal, tem a galera da comunidade, tem a galera da quadrangular, entendeu? Tem que agradar a todos. Aquele dia lá, aquele evento que a gente participou, você tava lá, né? Do que eu... Do... Ah, sim. Lá naquele centro cultural. Centro cultural, sim. Eu cantei algumas canções que eu tô acostumado. Por exemplo, comecei com Maranata, que é um worship. Sim. Aí chamei os meninos lá pra ajudar, o Thiago. Cara, só em ti, mano. Aí divisão de vozes e tal, mano. Virou um penteca. Arrepia, né? É muito bom, cara. Muito bom. É isso, cara. Sim. Sabe? É isso. Acho que a gente não pode ficar preso a estilos. Não vou tocar porque não é meu estilo. Meu, você tá perdendo a oportunidade, cara, de Deus te usar, cara. Verdade. Você entendeu? Você tá perdendo a oportunidade de ser usado por Deus, perdendo a oportunidade de repente ser referência pra alguém. Claro. Poxa vida. Você tá perdendo a oportunidade. E isso, na igreja, é um dos pontos sérios que a gente tem batido muito lá, e juntamente até com o Thiago, Thalita, que está comigo na frente do coral. A gente sempre se falando o seguinte: olha, gente, o dia que você não puder ser mais exemplo para ninguém, se preocupe. Você pode fazer o que for, cara, dentro do ministério. Mas você tem que aprender que um dia você não estará lá. E aí o seu exemplo de vida como um líder, qual é o legado que você deixou? Verdade. Pô, cara, eu vou sair, mas fulano ficou lá e eu tive a oportunidade de ensiná-lo. Tive a oportunidade de mostrar o que é a liderança, do que é louvor, do que é adoração. Entendeu? Nem hoje, cara, eu tenho crianças lá na igreja que querem entrar no coral. Porque aquilo ali está motivando eles. Aquilo ali, poxa, eu quero ser aquilo. Quero ser igual ele, né? Quero estar ali. Pô, o Thiago tem um menininho lá, cara, inacreditável, o Samuelzinho. Cara, onde o Thiago tá, cara, ele assiste os cultos durante a semana, a mãe dele fala, Wilber, você não coloca aquela música, porque ele faz igualzinho, ele rege o coral. Ele teve um domingo que a gente colocou ele pra cantar, cara. Nossa. E ele põe um fone, ele comprou um microfone de brinquedo, a mãe dele comprou um microfone de brinquedo, põe um fone. Sim. E aí você fala, isso aqui é legado. Cara, ele adora, meu. Ele entra ali na esfera, ele adora, ele é adorador, cara. Entendeu? Então, essas situações de você deixar legado, de deixar ser um espelho para as pessoas, é quando você se deixa ser usado. Então, não basta só você ser um estilo, basta você se deixar ser usado por Deus e aprender a ser exemplo para as pessoas. Poxa, pô, mano, o cara toca pra caramba, né, meu? Você colocar na mão do cara, o cara desenvolve. Putz, eu quero ser igual ele. Me ajuda aí. Cara, não tem prazer maior do que uma pessoa chegar, me ajuda aí, como que eu posso ser com você? Ser humilde de pedir ajuda, né? São dois caminhos também. Um exemplo, você que está sendo convidado entender qual que é a cultura da igreja, e a igreja também entender que se está chamando o Wilber, que é mais black, é mais coral, sabe que o Wilber não vai cantar talvez um worship, né? Tá chamando o Kainan, sabe que o Kainan não tem uma linha mais do black, mas é isso aqui. Não adianta você chegar lá e falar, Wilber, não, eu quero que você canta só penteca hoje. Aí você fala, mas você me conhece, você sabe que não é assim, né? Então, tipo assim, tem que ter a noção dos dois lados, principalmente de quem tá chamando, né? Demais, cara, né? Demais. Você falou tudo, cara. E é muito engraçado, porque quando eu cheguei lá na Missão Cristo Volta, foi muito engraçado porque eu cheguei numa fase que é muito, assim, triste, né? Questão da pandemia, perdemos muitas pessoas importantíssimas na igreja, então foi uma fase terrível, cara. Nossa, e assim, chegou um ponto assim, eu falei, cara, eu não sei o que cantar, cara. Porque, assim, as músicas, as letras, tudo remete, assim, a questão de, olha, tenha fé, prossiga, erga a cabeça, tal. Mas, cara, como você vai cantar isso pra uma pessoa que só tá vivendo perdas nos últimos dias, cara? É complicado. Sim. Entendeu? E você tá junto, né? Você também tá perdendo, tá sofrendo de alguma forma. Inclusive nossos pastores, né? Inclusive nossos pastores. E aí,
Eu falei, o que eu vou cantar? Então nós tínhamos a questão eu falei, eu não posso cantar pentecostal, né, meu? Mas eu também, worship também, se eu cantar worship, o pessoal vai ficar chorando aqui, sabe? Sim, e aí, essa é a preocupação. Ô, cara, tinha hora que eu tava cantando direto, Fernandinho, entendeu? Põe pra cima, Fernandinho, os rockão. Então, tinha dia que eu virava, tinha dia que eu começava o louvor com rock, cara. Tinha dia que eu começava o louvor com adoração, sabe? Os gringos, os black, tipo, não entendeu? tem um padrão, né, cara? Padrão. Não tem padrão. E aí você falou uma coisa, não tem padrão. Existe um momento, qual é a história da igreja? Sim. E é isso que eu falo. Tem que ter um planejamento. Claro que a gente que é ligado no Espírito Santo sabe que, pô, planejei isso, chega na hora, não cantou nada do que planejou. Assim, Aí, tava planejado, né? Tem dia que eu falo assim, o Espírito Santo jogou meu planejamento pro alto, né, cara? Pisou, amassou. Pegou na mesa e jogou tudo pro alto, porque não deu, hoje não deu. Os meninos da banda, cara, ficam doidos. Porque, assim, cara, a gente ensaia literalmente o que tá. Ensaia, tá. Quando chega lá, os caras, ó, fica ligado no Wilber, porque você sabe como que ele é. Não dá, cara. Sim. Você sabe, você vive, cara, a gente vive a presença. 99% das vezes é isso. É isso, cara, não tem, cara, ó, gente, daí depois eu sempre, todo louvor eu falo, gente, desculpa, tá, hoje não deu, todo louvor, os caras, não, Wilber, mas foi 10, porque não tem como terminar. Não tenho culpa, cara. Não tenho responsabilidade mais de nada. Não era eu, gente, o que eu fiz? Cara, tem dia que eu mesmo, cara, graças a Deus por isso, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Sim. De muitas das vezes eu não saber o que eu faço. Eu não lembro, cara. Aí eu tenho que assistir pra saber o que foi feito. E às vezes você olha, eu sou assim, às vezes você olha e fala, cara, é eu fazendo isso? Cara, não dá, né? Tipo assim, parece que realmente o Espírito Santo invade e você fala, cara, eu por mim não consigo fazer o que eu fiz ali. E até as coisas que você fala, cara. Sim. Esses dias o irmão chegou pra mim e falou assim, você tava falando pra mim porque teve uma situação que aconteceu com ele, e aí no meio do louvor eu falei, e ele falou, que você falou pra mim? Eu falei, irmão, eu não sei nem o que foi falado. Como assim? Você não tava falando de mim? Eu falei, não, irmão, nem sabia que você tava no culto. Aí ele, você falou tudo, eu chorei, caramba. E eu falei, então, cara, e eu não tinha nem noção do que tinha acontecido, né? Então, o Espírito Santo literalmente, viver o Espírito Santo, deixar ser usado, sabe? Aprender a carregar a arca. Está preparado para qualquer situação, né? Temos algumas perguntas para você. Ai. A produção lá vai pôr na tela aí. Ai. Produção. Você responde no bate-pronto aí, vê. É mesmo? Vamos lá. Pergunta pelo Instagram. Tem um familiar que é dependente. Como posso pedir a ajuda do projeto? Sim, maravilha. A primeiro ponto, ele quer ser tratado. Esse a gente parte daí. Por quê? A nossa clínica, nosso projeto, nós não trabalhamos com química nenhuma. Entendi. Né? A primeira coisa que a gente faz, a pessoa entender que a mudança dele depende dele. Então, primeiro ponto, ele quer o tratamento, nós não vamos obrigar ele. As portas lá ficam abertas. Entendi. As portas da clínica ficam abertas o dia inteiro. Ele sai a hora que ele quiser. Aí você chega lá e pergunta assim, um deles quer sair. Ninguém quer sair de lá. Entendi. Então, primeiro ponto, ele quer ser internado, ele quer ajuda, nós vamos ajudar. Então nós temos nosso contato lá, 3608-2297. Entra em contato, você pode falar comigo. Tem Instagram também? Tem Instagram, Irma Instituicão. Tá. E esse número também ele é o WhatsApp, 3608-2297. A gente deixa na descrição depois aqui do vídeo. E só entrar em contato conosco lá e a gente vai ter uma entrevista, é feita uma entrevista, tem uma documentação necessária. Isso, mas daí isso aí tudo a gente explica na hora. Muito legal. Tem mais alguma? Eita, como posso indicar algumas crianças para participar do projeto? Existe algum pré-requisito? Cara, então, como que funciona o projeto? O projeto a gente está trabalhando com a comunidade. Literalmente para as crianças que não têm condições. Entendi. O nosso foco hoje é atender as crianças que, elas não têm para onde ir. O
o único objetivo, o único futuro delas seria se tornar mais um ali na comunidade. Sim. Então a nossa intenção é tirá-los de dentro do meio, é dar uma condição, uma oportunidade para eles, trazer um pouco de esperança, trazer disciplina, até para eles mesmos, entendeu? Educação, respeito, que é o que eles aprendem lá, né? E tornar pessoas melhores. Pessoas, olha, da mesma forma que você teve condições de chegar até aqui, você também lá fora você pode alcançar outras coisas também. Ter uma faculdade, por busca deles mesmo, mudança de caráter, né? Sim. Então, hoje nós estamos com um projeto aberto para as comunidades, né? Agora abriu, estamos aguardando aí, provavelmente daqui para final do ano devemos ter aí uma nova turma para todo mundo, entendeu? Para atender a galerinha da igreja, para todas as crianças, né, no geral, porque agora as crianças estão começando a se interessar, né? E para quem tem... eu quero ser voluntário no projeto, Sim, consegue por também? favor, venha à vontade. Estamos precisando muito de voluntários. Legal, muito tá? bom. Hoje nós temos, a maioria das pessoas que trabalham lá são voluntários, né? Psicólogos, assistência social. Como ser um apoiador do projeto Irma. Isso, entra em contato lá Tanto também. apoiador como patrocinador, um voluntário, né? Você tocou no meu coração. Deixa Deus usar aí, galera. Patrocinador. Entra lá no Instagram, Irma Instituição, ou então até mesmo pelo Instagram da nossa igreja, que é igreja.mcv. Você vai entender nosso projeto. Temos necessidade sim de muitas coisas. Precisamos de apoiadores, de patrocinadores. Então, patrocinador, você que tem interesse em entrar num projeto, trabalhar com crianças, envolver a sua empresa, nos procure 3608-2297. Tem um lugarzinho para você. Muito bom. A nossa última pergunta lá é: a clínica do projeto trabalha apenas com dependentes químicos ou alcoólatras também? Existe uma mensalidade? Como funciona para internar uma pessoa? Né, Cara, que lindo. Essa é a pergunta que eu mais amo responder para as pessoas. Porque todo mundo sabe o quanto é caro uma clínica. Né, cara? É um absurdo, cara. É um absurdo uma clínica de tratamento. Primeira resposta. Nós atendemos dependentes químicos e alcoólatras. Entendi. Tá? Todos. Demos uma idade, né? Tem que ser a maior de idade. Entendeu? E não pode ter, assim, a única questão que nós pedimos é quando é uma questão psiquiátrica. Sim. Né, que precisa de acompanhamento psiquiátrico, e aí nós não temos esse atendimento, porque ele precisa de um acompanhamento de um psiquiatra. Entendi. Então aí já é uma outra esfera. Sim. Né? E às vezes tem muitos que... É preciso analisar antes o caso. Exatamente. Tem muitos que são dependentes químicos por causa de um tratamento psiquiátrico. Então aí a gente já não atende. Segundo ponto, mensalidade. Querido, se eu te falar que há quase 30 anos não é cobrado nada de ninguém... Rapaz... Ninguém acredita. Eu, particularmente, achava que tinha um valor mensal para internar uma pessoa ali. Você consegue falar mais ou menos o custo? Porque assim, tem pessoas... Eu vou te contar o que a gente faz e aí você calcula. Pode ser? Nós damos café da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia. Para todos eles. Temos lá uma clínica com eletricidade, com banho, com um lugar para ele lavar roupa. Damos toda a condição higiênica e tudo para ele, entendeu? Todo, assim, te tratamos como você, com dignidade, como você deveria ser tratado. Essa clínica lá em Cotia. Lá em Cotia, entendeu? Lá ele é ensinado a ter disciplina, a ter cuidado com as suas coisas, a viver em comunhão, em comunidade. Ele reaprende a viver numa sociedade. Sim. Entendeu? E tudo isso a custo zero. Temos o nosso ônibus que traz eles todo domingo de manhã para IBD, de Cotia para Osasco, todos os domingos.
Além do ônibus das crianças, tá? Então nós temos que trazer eles todo domingo para IBD, fica o dia inteiro conosco, damos almoço, café da manhã, almoço, tem o café da tarde, após o culto, eles retornam para a clínica, todos os domingos. Temos acompanhamento de psicólogos, né, que faz roda de conversa, a todo atendimento que é necessário para saber como que está a situação psicológica do interno, né? E tudo isso é gratuito, cara. Pela nossa parte, nós dependemos, sim, dos nossos patrocinadores, de pessoas que nos ajudam, de pessoas que amam esse trabalho, a maioria deles, porque já teve alguém lá dentro. Sim, entendeu? muito bom. E ainda continua nos ajudando. Muito bom. Tem uma para a última, então? Qual que é a última? Quais os projetos futuros para o Projeto Irmã? Aí você já finaliza aí, quiser falar alguma coisa sobre o Wilber também, tá? Se tiver algum projeto, você já pode engatilhar. Bom, futuros, cara. Nós estamos, graças a Deus, aí terminamos uma fase, viemos de um ano difícil, de uma fase difícil que foi pós-pandêmico, né? Estamos finalizando aí toda a parte estrutural do Irmã. Graças a Deus, estamos concluindo esse ano estruturalmente legais. Legal. Entendeu? Que isso é muito importante para todas as instituições. Está com toda a documentação em dia, tudo. Então, muito importante. E agora nós estamos partindo com a fase de projetos. Então, o nosso carro-chefe sempre foi a clínica. Né? Isso está no nosso coração, né? Porém agora nós estamos caminhando com as crianças. Então agora a nossa ideia é aumentar a gama de atendimento. Como eu falei para você, cara, assim, às vezes o pessoal fala, você é doido, você não conhece meu pastor. Sobrecarregado. Você não conhece meu pastor, entendeu? Por quê? A ideia do meu pastor ele quer atender 1.000 crianças semanais. Semana. Entendeu? Então, assim, não é que ele quer. Deus colocou no coração dele. Sim. Você entendeu? É uma meta ali, né? Uma meta. Isso, a meta só vai aumentando, né? Vai aumentando, entendeu? Então, temos projeto, construir uma quadra, nós vamos ter mesmo um pátio justamente para esporte. Legal. E envolver a criançada. A nossa pastora, o sonho dela é ter uma escola dentro de lá do projeto, infantil, de atendimento, que tenha com cunho cristão, que as crianças possam ter esse aprendizado cristão. Já na base. Entendeu? Né? Cara, é muito importante isso. Legal. Entendeu? E a gente vê que as crianças são necessitadas. O tanto de criança que aparece lá, cara, você não tem noção. Sabe? E assim, são as crianças de hoje, elas estão vivendo a vida dos adultos, cara. São crianças que cuidam dos seus irmãos, são crianças que limpam a casa, são as crianças que fazem milhões de coisas. Que era para ela estar estudando, era para ela estar se divertindo, vivendo uma outra vida, aprendendo. E não, ela está tentando viver. É muito triste isso. Nós tínhamos uma menina lá na aula de Hapkido, que ela estava com 11 anos de idade. Ela, não vou poder mais ir. Por quê? Porque eu tenho que cuidar da minha irmãzinha. Nossa. 11 anos, cara. Ela não pode ter uma vida normal porque ela tem que cuidar da irmãzinha, que é já tem uma responsabilidade. Um ano e meio. Já tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade deveria ser nossa. De pegar, trazer ela para o Hapkido e pôr a irmãzinha na creche. E a gente dá estrutura. Você entendeu? Então, cara, é muita coisa. Mas se Deus quiser, a gente está chegando lá. Acho que esse projeto do Hapkido começou com 3 crianças, hoje estão 42 crianças. Nossa. Com 42 crianças atendidas, uniformizadas, com cada um com seu kimono, faixa, temos troca de faixa e tudo. São 42 crianças, cara. Entendeu? Então, e graças a Deus, cara, assim, é aquilo que a gente fala, o que é de Deus, cara, Deus abre as portas. A gente não precisa fazer muita coisa. Permanece e dá certo, né? Exatamente. E o Wilber, tem algum projeto esse ano aí? Ai, cara. Eu tenho, assim, eu já tive muitos projetos, né? Mas hoje Deus tem me colocado numa posição, e até o meu pastor esses dias me perguntou, Wilber,
o que você pensa, em qual ministério que você se identifica? Isso me estremeceu. Eu falei, qual ministério que eu me identifico, pastor? Porque praticamente eu estou envolvido em todos, né? Eu tenho que estar junto e tal. Não é que eu tenho, eu automaticamente eu me envolvo, né, cara? Muito proativo, né? E ele falou, qual ministério? E aí eu parei para pensar nisso, né? Então, é assim, eu tô num momento com Deus, assim, de... Deus, qual é o próximo degrau? Como devo... Não é qual o próximo degrau que eu tenho que subir. Sim. É como eu devo subir. Que acho que essa é a pergunta que muitos não fazem. É como eu devo dar o primeiro passo. É com o direito, com o esquerdo, se é pulando com os dois. Você entendeu? O que eu devo fazer para subir o próximo passo? Né? E eu tô nessa fase aí de o que eu devo fazer para o próximo passo. Eu creio que hoje, assim, eu tô vivendo um momento muito agraciado pelas pessoas que estão ao meu lado. Hoje eu agradeço a Deus, que já fazendo um momento final, eu agradeço a Deus pela vida do meu pastor, da minha pastor Jonas de Melo, Florencio, pastora Cássia, pastora Leila, pastor Daniel, pastor Rubens, sabe, que são pessoas que estão sempre me apoiando. Tem o meu pastor que me liga, e aí, Uber, o que tá acontecendo? Como que você tá? Tudo bem? Por que você não bateu palma? O pastor Felipe. O pastor Felipe é aquele cara que você nunca vê ele, mas ele tá presente em tudo, entendeu? Tá te vendo. Cara, sempre, tudo, parte musical. E eu vejo isso como uma grande diferença dentro dos ministérios, que são, muitas vezes o ministério é regido pelo fulano, o irmão ali que é o líder do Ministério do Louvor. Mas hoje eu tenho a oportunidade de, por mais que eu sou um dos líderes, eu tenho dois pastores, que é a pastora Leila e o pastor Felipe, me direcionando. Cara, isso é top, né, cara? E aí abaixo de nós vem o Thiago, Thalita, Vitão, que a gente faz um time para o coral, né? Legal. E tem os ministros que ministram também aos domingos, que nos ajudam também, que é a pastora Flávia, tem o Daniel também, quem mais? Ai, gente, é tanta gente. Aí você vai perder. Se eu falar o nome de todos, fica 2 horas aqui. Então, assim, tem os ministros, né? Temos a parte musical do coral. E isso aí eu só tenho a agradecer a Deus por essas pessoas, legal, entendeu? Porque hoje nós temos um time que a cada dia tem se fortalecido. Deus tem mostrado graça. Deus tem dado, mostrado graça, literalmente, cara. Sabe? A cada domingo, cara, é uma surpresa. Cada domingo a gente fala, o que aconteceu hoje? Né? Sabe? Isso é preocupante, a expectativa. Porque as pessoas estão começando a ir na igreja, o que vai acontecer hoje? E aí isso me dá medo, entendeu? Porque, ou se frustra, ou se... Porque não é questão de... Eu falo, gente, a gente não pode querer se superar. A gente tem que deixar que a graça superabunda em toda a esfera da igreja. A superabundante graça desça e eles sejam... Sim, exato. Então, assim, que sejamos servos, que deixa Deus fazer a parte de Deus. Não queiramos fazer a parte de Deus. Vamos aprender a ser instrumentos. Sim, exato. Né? E aí isso daí, cara, renova-se a esperança, renova a expectativa. Então, a cada dia o povo tá indo na igreja agora, graças a Deus, porque Deus, o que você vai fazer hoje? O que Deus vai fazer, cara? Não é o que fulano vai cantar, ou que aquele fulano, ou o que pastor vai pregar. É o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer hoje, cara? Nossa, depois do que aconteceu domingo passado, cara, olha o que Deus vai fazer semana que vem. É isso, cara. Né? Eu fico imaginando assim, sabe quando Jesus estava na terra e a cada dia ele parava num lugar para ministrar, sabe, foi reunindo aquele monte de povo e foi crescendo, né? Aí você fala, cara, como que deveria ser a cabeça aqui, quando que ele vai parar para falar, quando ele vai parar para ensinar, cara, todo mundo ali grudado, e qual vai ser o próximo milagre? Porque tudo é dele, tudo é por ele, é com ele, né? Então, assim, a gente tem que se diminuir, a gente já falou sobre isso, a gente tem que se diminuir cada vez mais, deixar, cara, quando a gente entender esse mistério, que o reino é dele, é tudo por ele, é tudo pra ele, e com ele,
Você não precisa se preocupar. Você tem que estar pronto. Sempre. Pronto, em desenvolvimento, sempre, para que Deus possa abençoar essa igreja. E supere a expectativa do povo. Supere a necessidade do povo. Supere. E essa expectativa Esteja em Deus, não em... e seja transformada em sede. A expectativa, ela tem que ser sede de Deus, cara. Você é louco. Felipe de Lova. Termina com... Toma essa conclusão, velho. Acho que isso é legal mesmo que você falou, porque muitas vezes a gente cria expectativas em algo, né? E às vezes a nossa expectativa não é o projeto de Deus, né? Às vezes se a gente tá esperando Deus fazer aquele negócio, Deus fica 40 anos em silêncio lá. E aí... O que aconteceu com vocês, cara? Ninguém sabia quem era vocês. Qual é a expectativa? Cara, não tem. É Deus ali que vai agir. Cara, foi da hora, foi bênção, velho. Muito bom. Você é louco, só agradecer, né? Por essa... Uma honra, uma lenda aqui, né? Eu dei uma sumida na mesa do pessoal, o Felipe maltratando eu, não é que a gente tá na correria aqui, na produção ajudando ali hoje. Mas quero agradecer, porque a gente fica ali, a gente quer perguntar, a gente quer participar, porque é um assunto muito legal, porque mesmo que é um trabalho social, né? Com os que estão em volta, é um trabalho que você cuidando de almas, das crianças, principalmente a base da família, o futuro da igreja, o futuro desse Brasil, o futuro de tudo. Né? Exatamente. Então a importância, e acho que é legal concluir até a gente falando, pra gente ter ido, mesmo que foi um dia, mas a gente teve uma experiência muito legal sobre o projeto. Dá pra sentir que é algo de Deus, né? Dá pra sentir que é algo sério, né? Que estão tratando o foco mesmo é o reino ali. O projeto é lindo, foi muito, cara, tudo muito lindo. É muito louco, cara. Tem um tema, a frase que nós usamos sempre. Aqui nós vivemos de milagre. É a nossa frase lá. Porque tudo que tem ali, cara, não é cobrado nada. Qualquer um que chegar ali, quer comida, senta aí, vamos comer com a gente. O que você tá precisando? Chega aí, vamos lá. Fulano, vem cá. Porque, cara, é muito fácil você... eu vou orar por você. Sim. Cara, ele não tá precisando de oração. Porque ele já tem Deus. Ele tá precisando de ajuda. Ele quer um prato de comida. Que é a solução, né? A filha dele, cara, faz tempo que não vê uma mamadeira de leite. É a fé junto com a ação, né? E aí? Sim. Cara, já tive amigos, cara, que quando chegaram lá, assim, Wilber, cara, será que você tem aí um golinho de café? Cara, a gente toma um café aqui. Eu falei, gole de café, meu? Tem, por quê? Não, cara, faz uns 20 dias que eu não tomo café, cara. Eu falei, mas por quê? Ah, cara, não tem como comprar. Peraí, chega aí. Gente, meninos, faz uma cesta básica aí. Cara, o cara, quando ele viu, ele chorou. Sim. E, cara, é simples. Simples, né? A gente não precisa fazer muito, gente. É ajudar. Você é louco. É muito bom. É, top, você é louco. Wilber, a gente só quer agradecer demais por essa noite. Sem palavras. Abordamos muitos temas aí, né? Você é louco, porque falamos sobre o Wilber cantor, o Wilber trabalho social. E, cara, a gente vê como é lindo mesmo assim, o projeto, a igreja, que Deus abençoe cada vez mais esse projeto. A gente tá à disposição aí, o que poder contar com esses pequenos, menores ainda vocês, aqui, cara, mas com um podcast, o que precisar, que a gente puder ajudar, divulgar, aproveitar para falar que se você quer ajudar, quer apoiar um projeto sério, como a gente indica alguns projetos que a gente conhece, esse é mais um projeto que você pode ajudar. Você quer ajudar porque tá abençoando pessoas, né? Tá cuidando de pessoas, cuidando de almas. Então, se você puder, entre em contato com o pessoal do Projeto Irma e abençoe ele. E mais uma vez, só agradecer, Wilberzão. Foi uma honra, hein? Amigo, uma bênção. Uma honra. Eu que agradeço demais. De coração poder expressar um pouquinho aqui da minha vida. Confesso a vocês, cara, primeira vez que eu faço em tudo da minha vida. Assim, pra gente é um privilégio, honra, cara. Duas vezes mais, maior ainda. Conhecer o Matusalém. Só ouvir, Matusalém de Osasco. só de ouvir falar, agora conheço de poder caminhar. Aceitar pra conversar. Cara, é muito bom, cara. E obrigado aí. Tamo junto. Eu desejo pra vocês muitas bênçãos, cara. Sucesso. Eu sei que Deus sempre tem projetos, cara. Existem projetos na mão de Deus para todas as vidas.
O mais difícil hoje para todos aqueles que dependem de Deus é entender que o que Deus tem para nós depende o como que nós queremos viver para Deus. Sim. De que forma que a gente quer viver para Deus. Sim. Então é isso aí o que eu deixo para vocês. Se vocês estão vivendo para Deus, Deus tem muito mais para vocês, cara. Tem como dar errado, né? Não tem, cara. É reino. É isso aí. Gente, fique com essa reflexão. Que Deus abençoe você. Amém. Que esteve com a gente. Terça-feira que vem estamos aí, tem mais. Se puder, compartilha, se inscreve nesse canal, nos ajude aí a levantar esse conteúdo para que mais pessoas possam ouvir esse conteúdo abençoado, que pessoas sejam abençoadas. E até semana que vem. Até semana que vem, a live tá salva, compartilha. Tá bom? Segue o Wilber lá nas redes sociais dele. A gente vai deixar aqui na descrição, né? O projeto. Sim, com certeza, tudo lá. Segue a gente também, Segue né? a gente também, tira uma foto, dá uma forcinha aí. Beleza? Até semana que vem, ó. Não perde semana que vem, vai estar um amigo nosso aqui também, muito especial, tá bom? Vai ser um assunto muito legal. E é isso. Tamo junto, Deus abençoe. Bom descanso, fica com Deus. Até mais. Solta a vinheta aí, meu filho. Solta a vinheta, pastor.